Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast Pode Contar, trazendo para vocês mais uma história de vida da minha amiga Carla, mãe de Nicolas, e trazer mais um pouquinho de vivência, de histórias que eu acredito que vai alcançar muitas vidas. Carla, quantos anos Nicolas tem hoje? Ele tá com 13 anos. 13 anos. 13 anos. E o diagnóstico dele veio com quantos anos assim? O laudo em si veio aos 4. Mas Mas a desde os desconfiança, dois anos a gente começou a desconfiar. vocês ou o médico? Não, nós, eu e o pai. A gente começou a desconfiar separadamente. Aí, por algum motivo, assim, eu comecei a pesquisar e ele também. Aí a gente, Separado. separados. Um com medo de Aí, dizer ao outro. é, né? Que eu não conhecia nada. Ele, por causa da questão da fala, né? Ele não falava quase nada. Não falava mamãe, papai. Ele era alguns sons, mas nada de fala, né? Aí ele foi, em algum momento, falou pra mim. Aí eu disse, eu também tô achando alguma coisa assim. Só que eu não conhecia nada a respeito. E pesquisando assim, eu vi a questão do autismo, né? E poderia Que ser. poderia ser, né? Mas eu não sabia nada, não conhecia. Se conhecia alguma criança, mas, tipo assim, era aquela questão de você não saber o que é e E saber que era tem muito algo. novo também, essa, Era, né, era. nessa época. Aí, Mas nesse momento, assim, de desconfiança ainda, como foi? Assim, o medo, a angústia, quando vai ficando maior, assim, 2 anos, você espera, né? Que que fale fale, que se ainda. comunique. Que tem a questão da comunicação também. Ele tinha algumas questões de fazer sons. Sons assim, né? No cantinho dele. Também tem a questão que meu esposo foi quem observou. Que ele não atendia pelo nome. Aí, no que você vai pesquisando, você vai vendo, né? Assim. Você chama, chama, parece que tá falando com ninguém. Sabe? E a gente via que não era questão de audição, porque ele ouvia outros sons, quando um barulho, ele chamava atenção. Mas quando chamava o nome, não, ele ficava ali entretido, fazendo sonzinho, brincando ali, mexendo em alguma coisa. Não brincava normal, né? Dando sentido, né, feito elas falam, Era né? Não dava com sentido. objetos assim, nada a ver, né? Ele sempre foi muito apegado assim a capas de CD, sabe? Então era Aquelas diferente, era. transparentes. Capa de CD, DVD, era umas coisas assim. Ele não brincava com. Por Com mais que tivesse carrinho. brinquedo, ele nunca chamou muita atenção dele, não. Era coisa diferente. Era uma coisa diferente. É. Mas assim, e aí como é que veio, assim, esse diagnóstico, procurar médico? Pronto. Aí a gente começou, quando a gente começou a desconfiar, aí meu esposo, pesquisando, encontrou aqui em Caruaru que tinha um grupo que se reunia. Era um grupo, diziam que era um grupo de multidisciplinar, né? Isso. Com Aí, várias com terapias várias juntas, né? terapias juntas. Eu nem sabia o que era, não entendia Multidisciplinar. nada. Aí, só que era lá no regional. Aí ele foi para saber como era. Aí era toda sexta-feira. Aí ele foi, conseguiu cadastrar, tudo. E a gente começou a ir. E aí a gente passou 1 ano e 3 meses indo para lá. Mas não tinha passado por neuro ainda, não. Ainda não. Eu não sabia Que direito tinha quais os especialistas que eu que tinha tem que que procurar. procurar. Aí foi para lá. Chegando lá, tinha o grupo lá que se reunia, muitas. Aí o que mais me ajudou lá foi conhecer outras mães. Porque Conhecer outras outras histórias e ver que histórias. não tá só. É, isso Aí realmente nos ajuda ajuda bastante. bastante. Mas assim, e tu e teu esposo, assim, quando realmente viram que realmente são pais de uma criança autista, como foi, assim, esse sentimento? A parte da aceitação, se realmente foi de boa, ou então assim, sabe? Até o último minuto, até receber o laudo, eu ainda acreditava que não era. Não, eu não tive isso, não. Já aceitou? Eu não sei dizer se aceitar. Eu acho que seja. Assim, claro, vieram muitos medos, né? Mas a questão do aceitar, eu aceitei, eu acredito. Agora, meu esposo, eu acho que ficou um pouco ainda assim, sem querer, né? Acreditar que É tem uma criança. tanto que a gente demorou. Minha mãe veio saber já. Nicola já estava com uns 6 anos. Foi que eu fui falar. Por quê? Porque minha mãe é muito preocupada. E ela é muito apegada. Ela não tinha contato com ele nessa época. Não tinha, sempre morou minha mãe mora embaixo da E minha. como é que ela não percebeu, não? Não, porque como eu não sabia, não entendia, ela muito menos.
Tá entendendo? Ela não via vocês saindo com ele pra terapia? Via, mas eu ia pro médico, vou pro médico, vou pro médico. Ela não desconfiou, não. Nem como mãe. Olha, Carla, ele não Não, fala, não, ele... não, não. De jeito nenhum. Porque ele brincava, sorria, nunca, tá entendendo? Nunca chamou a atenção, não. Aí quando eu fui falar, já tinha passado um bom tempo. Até minha menina mesmo, minha filha, que eu tenho uma filha, né? Eu só fui falar pra eles depois desse tempo. Quando Nem já ela tava, eu percebeu acho que também. quando eu já tava entendendo mais um pouco, porque logo no começo você pensa assim, é uma doença, né? A gente pensa, tem cura. A gente fica procurando Hum, entender, né? Que eu não sabia o que o que era. era autismo? Aí depois você vai entender que faz parte da Do espectro, criança, né? faz parte dele. Mas eu Aí, digo assim, ninguém percebeu que ele era um pouco diferente, que ele se comunicava diferente, ou que ele nem se comunicava direito. da família mesmo, se desconfiou, ficou pra si. Não tiveram coragem de, É, né? não teve não, Márcia. Porque, Acredita? pronto, sua mãe viu o desenvolvimento da sua filha. E É, não fez essa não, fez comparação, não, não. fez E não. se pensou, ficou para ela. Eu acho que ela nem chegou a pensar. Minha mãe é bem assim. Como é que eu posso dizer? Inocente para essas coisas assim. Aí É, porque ela. tem pessoas de fora que Porque também a percebem. gente escuta muito o quê? É o tempo de cada criança. Aí eu acho que o que via que ainda faltava, não é o tempo dele ainda. Ainda vai chegar. Ainda não é o tempo, tá entendendo? Eu tô Eu entendendo. acredito que foi mais por aí. Que sempre acharam que só era uma criança que estava em atraso, É, né? é. Tem muito isso, assim também. E assim, qual foi o maior desafio, se tu estiver olhando para trás, assim, nessa época, até contar, escola, qual foi o maior Uhum. desafio Ah, dele em sim. si com autismo? É, as primeiras pessoas que eu comecei a conseguir falar sobre foi na igreja, né? Com as irmãs lá da escola dominical, foi que eu comecei a falar com elas. Porque perceberam que era Na diferente, ou tu já verdade, foi se dizendo? perceberam, Também não disseram nada. ficaram para si também. Porque aí eu comecei a conversar e falar, e aí quando vinha um pouco daquela angústia, né? De não saber direito ainda também, né? A gente não sabe nem explicar o Não que sabe é, né? explicar, no É. começo você não sabe direito. Mas aí foi com elas que eu comecei a falar. Aí passou os 2 anos, aí quando fez os 3 anos, e agora escola, né? Ele ainda não falava, né? Aí vamos pra escola. E aí foi pra primeira escola, passou um tempo lá perto de casa. Mas aí na escola teve umas questões no sentido de, como era muito novo, até mesmo nem todo mundo entendia direito, né? Hoje em Era dia difícil até para eles, né? Na época, era. saber o que era Até a espectro. própria diretora, eu creio que ela não entendia muito. Eu acho que ela só sabia que autismo como aquele é, mais Com severo, um tipo de que suporte antigamente mais mais, severo, tá mais entendendo? severo, é. Que ela me chamou uma vez, aí eu tive que tirar. Eu tirei ele da escola, porque é como se ela não acreditasse. Ele realmente tem alguma coisa, ele já tem o laudo. Porque Entendi. aí Por ela. ser não leve, mas assim, por não ser tão agressivo, Aham. ela achou que assim, Que ele fazia, fosse manha. fosse manha. Não quer prestar atenção porque não quer, Isso, empurra o coleguinha porque quer empurrar, exato. porque tem essas coisas, né? Não sei, Aham. eu sei que o meu faz isso. Ah, não, Nicolas era mais assim, tipo, quando ele não conseguia fazer o que ele queria, aí ele batia a cabeça Na mesa, Teve uma época que ele batia a cabeça na parede. parede, Aí, como na escola ele estava sentado, ele tinha que ficar sentado, ele batia na mesa. na mesa. Aí ela achava que isso era Ah, era alguma coisa, era birra, né? birra. Birra. Aí eu fui conversar com ela, aí eu vi que não ia dar mais para ele continuar. Eu tirei em maio. Ele tinha passado um ano na escola, sempre com essas questões, e graças a Deus, sempre houve assim. Aquela auxiliar sempre foi. Era como se ela fosse a AT, sem Sem saber. saber que era. Elas sempre foram muito apegadas a ele e sempre cuidavam, de certa forma, sabe? Eu lembro que na primeira escola mesmo, ela me dizia assim, colocava ele num banquinho que ela ficava na ponta, para ele não estar saindo. Porque ele sempre teve essa inquietação de estar sentado. Até hoje é complicado, sabe? Eu entendo. Mas assim, e como foi pra tu, como mãe, assim, poxa, eu vou ter que tirar meu filho da escola porque ele não Ah, entende, foi difícil, né? né, um sentimento Porque, de e também o que rejeição. aconteceu? O pai, quando ia levar ele, pai ia levar ele de moto, porque era na rua de casa. Aí ele levava ele na moto, botava ele na frente, ele era pequenininho, né? Aí era bem pertinho, bem próximo. Aí ele, quando eu ia vestir a farda, ele não queria vestir a farda. Ele não conseguia falar.
se comunicar, mas ele se comunicou da forma dele, mostrando que não Que queria não ver quer. fralda. Quando eu subi na moto, ele não queria. No começo, não. Mas depois teve uma fase que eu acho que foi quando de certa forma, não começaram a acreditar nele. Eu chegava na escola, ele não estava na sala, estava na sala da diretora, estava com a tia lá fora. Aí eu achava estranho, assim, por que que ele não está na sala? Não ficava sem entender, né? Ainda era tudo muito novo, né, Márcia? Muito. Então, assim, provavelmente ele percebeu que estavam tirando ele, assim, Alguma alguma coisa coisa houve para houve. ele não se sentir aceito e não querer É, mais ir para aquele lugar, né? exato, exato. Então, assim, a gente passa muito por esse sentimento, Uhum, muito. uhum. Me diz uma coisa, qual foi a reação, assim, da família depois que tu contou? Ah, Nicolas é autista. Minha mãe até hoje, se falar muito, ela chora. Porque diminuiu mais um pouco, mas logo no começo ela não queria nem falar. Ela não gostava nem que eu falasse sobre. Ela não É queria. como se ela não aceitasse ter um neto É, diferente. ou aceitar que tinha algo que não estava conforme teria Certinho. que estar, sabe? Aí para ela, também eu acho que ela não entendia que isso não afeta, afeta muito no cotidiano, assim, com as outras pessoas. Com a gente já estava habituado com o jeitinho dele, né? Claro que a gente queria que ele falasse aí. A primeira vez que ele me chamou de mãe foi lá no regional, quando a gente tava lá naquele grupo. Naquele grupo. De repente eu tava conversando com as mães, ele chegou, mamãe, mãe, alguma coisa assim, eu não lembro se foi mãe ou foi Nossa mamãe. alegria Meu Deus, eu foi. parei assim, olhei pra ele e fiquei, sabe? Digo, Imagina. ele falou mãe. Ele falou, mãe, meu Deus, até eu penso nisso ainda hoje. Existe algum hábito, assim, ou pensamento que te ajudou, assim, nessa fase, ou realmente foi de boa, assim? Eu Porque tem comecei muitas indagações, a a gente me tem muitas informar. eu sei, assim, mas por mais que a gente busque conhecimento, mas aquele sentimento lá dentro, assim, de... Ah, Caiu a ficha que realmente eu tenho um filho diferente. Mas tu fez alguma coisa que te ajudou, procurou ajuda, não, terapia, só papai do só céu papai. mesmo. Porque se não fosse ele, né? Porque A assim, pra gente gente não. poder ver que tem esperança, tem melhora, se a gente se dedicar e for atrás. Tem evolução, Tem né? Eles evolução, evoluem bastante. aí. Mas assim, eu não fiquei nessa de ficar. Agora, claro, teve uns medos maiores quando eu, por acaso, ia pra internet e vi alguma coisa mais grave assim, Aí ficava com sabe? medo que o teu ficasse daquele jeito. É. Ah, Aí entendi. bati um medo, sabe? Mas, de certa forma, foi amenizando com o tempo. Quando a gente vai entendendo e buscando entender mesmo. Porque até a pediatra, quando a gente levou a primeira vez, parecia que até ela não tinha muito sobre o Não assunto. conhecia, Não não tinha muito conhecia. conhecimento, Ela disse, né? eu lembro de uma criança lá em Recife, não sei o quê. Aí eu fiquei olhando assim, eu disse, meu Deus do A céu. gente vem buscar ajuda e não acha. Então, assim, vê, se até para a médica foi difícil explicar, imagina você, mãe atípica naquela época, Uhum. porque as pessoas deviam achar ele diferente. Sim. Na igreja, na Por mais escola. que quando eu falasse com alguém, as pessoas, mas não parece. Mas E aí tá. tu conseguia explicar? Ou tu também não tinha noção do que era Tentava, o sabe? autismo? Com o passar do tempo dava pra explicar alguma coisa, né? Mas é difícil no começo, sabe? Até porque a gente não entende no começo, né? No começo, né? E É, aí a pessoa fica frustrada, né? fica, fica. Porque a gente mal entende e as pessoas Uhum. perguntam e a gente não sabe explicar. É. E tem uma questão também, mas quando é muito pequenininho, de certa forma, não, é porque a pessoa fala assim, umas palavras assim, é porque ele é inquieto, ele é agitado. Eu nem gostava muito de falar essa palavra quando falavam, sabe? Eu não gostava, não. Porque na questão dele, eu descobri com o tempo, há pouco tempo, acho que desconfiei que ele poderia ser TDAH também. E aí foi quando eu comecei a pesquisar e fui para Aí tu neuropsicóloga, né? entendeu porque ele era tão agitado antes. M- Neuropediatra, né, no Mas caso. isso te incomodava as pessoas falar que ele era agitado e tal? Incomodava, porque incomoda, né? Sempre uma mãe ou outra tem uma coisa que incomoda mais. Tem Aham, outras que foi um alívio saber que ele tinha TDAH. uhum. Porque é como se fosse uma resposta para aquelas perguntas. É, Já tem outras que se incomodam mais com a falta da fala, com certeza. mas aí falar que ele era meio inquieto era aquilo que te doía na época. Doía porque Porque parecia que ele era inquieto porque ele queria ser, era é, assim. é.
É. Ah, eu entendi. É como se alguém dissesse assim, acho que esse menino não para quieto. É, e falavam assim, danado. Esse, Aí esse eu não menino é muito gostava. levado, né? Alguma coisa Não nesse sentido. para. E aí, como é que tu se comportava? Ou tu ia explicar que é Não, porque ele era autista? não, logo no começo eu não falava pra pessoas assim, qualquer pessoa, não. Mesmo a pessoa dizendo que ele estava ali muito agitado. Não, falava não. Porque hoje, quando eu vejo que alguém tá. Assim, eu não gosto de andar com o colar dele. Aham. Até porque ele não deixa eu botar. Mas hoje, infelizmente, em alguns ambientes que ele sai um pouco dos Uhum. trilhos, eu preciso dizer assim, é porque ele é autista. Não, Porque eu não aguento aquele olhar de julgamento, eu entendeu? amadureci isso depois. Porque Tá. logo no, No começo tu não. até, eu não lembro a idade, mas passou muito tempo sem a gente falar pra ninguém assim de diferente. Se falasse, mas hoje não. Assim, eu tento falar de uma maneira, ele até andou um tempo com a pulseirinha, sabe? Até tava indo pra escola também, porque assim, justamente por isso, por alguém olhar e não entender. É como se a gente não E precisasse como hoje, dar essa satisfação. Isso aqui já responde, né? como hoje em dia tá mais divulgado, que a pessoa dizer que nunca ouviu falar, eu acho só se a pessoa for realmente. Porque Também geralmente alguém tem alguém da família, um um primo, um conhecido, alguém da conhecido. escola, né? E aí, hoje em dia, aí você vê, alguém vê aquilo ali e já vai. Ah, não, ele se comporta diferente por causa. Se for uma pessoa, né? Que Vai dizer, ele se não. comporta diferente porque Ele é ele é autista. autista. Mas existia essa trava. Existia. Então não. Existia muito, tanto eu quanto o pai. Eu nunca falei pra minha sogra. Ela provavelmente já sabe, porque. Até hoje. Não, de conversar sobre, não. Porque a gente se vê pouco. Hum, Aí, mas aconteceu o quê? Da minha cunhada ter uma menina autista, autista. É. tá entendendo? E aí ela também tá vendo de perto isso. Ela já deve, eu não sei a idade que ela tá, mas ela já tá bem grandinha. Aí eu conversei com ela, sabe? Mas eu nunca cheguei a conversar com a minha sogra, assim, a respeito, porque, Ô, Carla, tu encara isso como, assim, uma negação interna? Eu não diria assim. não, porque tem que explicar tanta Eu coisa. não diria vergonha, assim, porque eu acho que a gente não Uhum. tem vergonha do filho, mas assim, tem aquela negação, assim, de aceitar, até pra gente mesmo aceitar dentro. Eu acho Eu que não consigo expressar, tá falando, porque nem eu ainda consegui Uhum. digerir isso, no fundo, no fundo. Não. Isso lá atrás. Não, eu acho que não. Eu acho que era mais a questão de ter que Não explicar ter que dar mesmo. satisfação a ninguém, assim, Mais ou menos. né? Porque É. assim, você tem que explicar. Porque se a pessoa não entende naquele tempo, se não entendesse, você teria que explicar. Parar e E aí parece que você tá explicar. tendo que dar explicação a todo mundo. Agora, quando era para ajudar, tipo, nasceu uma criança, não é minha família, mas é como se fosse. Entendi. E a gente observou, tanto eu como meu esposo, que a gente ia pra lá, vez por outra, passar um final de semana. E aí a gente percebeu que havia alguma coisa diferente. A gente começou a ver Nicolas, É, tá entendendo? vai em todos os sinais, É, assim. A gente fica com esse olhar, né? Não pode não é passar que a uma. gente queira Não, tá é que a gente encontrando, mas a gente consegue identifica. ver A gente algumas identifica. coisas que a gente diz assim, Nicolas também fazia assim. E não é só uma coisa, são várias. Aí a gente olha, observa. Aí eu vi, aí não falei nada, mas com o tempo ela me foi falando alguma coisa e aí, aí a gente começou a tentar ajudar também, né? Porque Com ela a deu experiência o que a gente já primeiro tinha. passo, né? Porque é tão difícil assim É, chegar para. A gente não vai fazer isso, uhum, né? É, não vai. não é todo mundo que Não, aceita, não, né? não. Até tem gente que não aceita nem que a escola sequer diga assim, procure. Exato, exato. Hoje as escolas mandam procurar, né? Antigamente elas nem elas entendiam, né? Isso. Que tinha alguma coisa errada ou não. É, como foi assim as primeiras terapias, de terapia mesmo, de Nicolas? Uhum. Tu aceitou de boa, ia conformada, Não, tá? que quando logo no início, a gente ainda tinha um plano, aí eu queria ir para tudo que tivesse. Para ele desenvolver o Se mais tem que rápido. fazer, vamos embora. Aí levava, às vezes teve uma vez que a gente ficava em 3 vezes por semana, e muitas vezes eu ia a pé mesmo, que era geralmente próximo assim, entre aspas, Entre né? aspas. Da minha casa dava para ir a pé, a gente ia a pé e eu corria atrás. Agora depois, logo no início também, o plano não tinha tanta burocracia assim. Não sei se era porque os casos ainda não estavam Não tinha, né? muitos assim. Aí a gente levava, podia levar, às vezes eu fazia TO 2 vezes na semana, que ela tinha solicitado e fazia TO 2 vezes na semana. Era bem mais fácil, né? Poxa, aí depois começaram a restringir, não Começou a sei o aumentar os quê. casos. Aí foi quando foi ficando mais complicado, né? Mas assim, te angustiava estar naqueles lugares. Não, teve, depois de um tempo, cansa.
cansa, porque não é Não é uma coisa assim que você vai tratar com 10 sessões, parou, tô em Não, casa, né? É não. uma vida dedicada a Exatamente. Aí tem hora que terapias. cansa, porque aí junta tudo, você fica sem tempo pra Tu já mais pensou nada, né? assim, poxa, eu tô vindo à toa? Já passou isso pela tua cabeça? Já, Já. A gente infelizmente já. cansa, né? É. Porque às vezes em alguma. Eu gostava muito da. Eu sei que a fono era muito persistente. Ela era bem assim. Aí ajudou bastante, sabe? Eu também não sei se é porque ele começou a A desenvolver, desenvolver. porque teve, no caso de um menino que ia para ela, como ele não começou logo por um tempo, ela meio que desistiu dele, sabe? A terapeuta. É, a fono. A fono. A fono, mas. De Nicolas não, mas Da da outra outra criança. criança. Não, eu perguntando assim, porque assim, alguma mãe assim que vai se identificar. Tem hora que a gente cansa, não quer mais levar. Ou então, assim, Tem a essa gente. fase. É como se a gente não percebesse a evolução. Leva, a criança não fala e dá aquele desespero, uma cobrança de Uhum, terapeutas, achando que a gente. A gente tem que fazer a nossa parte em casa, uhum, mas elas cobram como se a gente não fizesse. uhum. Não é aquela É, cobrança excessiva. é. E não sabe o dia a dia que é de ter uma criança autista, Aham, inclusive em casa. Que nem uhum, sempre a gente tem tempo de sentar aqui, que agora é a hora da terapia. aham. Não existe. É. A nossa vida é uma loucura, muitas vezes correndo atrás dele. É. E isso desanima quando chega na terapia. E só é cobrança. E a gente Uhum, não vê a evolução. A gente quer uhum, desistir, né? é. Mas que não desista, porque uma hora a gente Não, começa a ver, vale muito a ver. pena. Eu lembro que muitas vezes eu entrava no carro, ia chorando e voltava chorando. Não queria ir mais. Uhum, Mas assim, porque a gente quer o imediatismo. uhum. A gente acha que vai levar É. e com 10 sessões já está falando, né? E não é Ai, essa a Jesus, era muito realidade. bom, mas. Assim é. Mas desistir Não, não. não existe. Vê, e assim, com tantas responsabilidades, você consegue ter tempo para você, Carla? Como é que tá, Carla? Ah, sinceramente, assim, é... Não é não. aí A gente tem complicou. que se encontrar, né? É, complicou porque você meio que fica, né? Você abre mão, né, de muitas coisas também. Mas Não. assim, no início, realmente, assim, é viver para essa criança. Uhum. Chorando ou não, feito eu Não disse, mas é. assim, a gente vai, faz, Uhum. mesmo querendo desistir, mas e se eu desistir e ele estiver bem pertinho de falar, no meu caso? Então, Uhum. assim, eu vou continuar indo. Mas tem uma hora que a gente tem que lembrar que a gente existe. E na época tu tinha outra filha. Aham. Tava em casa ainda. E Tava. como era, assim, dar atenção também a essa outra filha? Realmente. Eu acho que ela deve ter sentido, acho, um pouco. Porque tinha muito investimento de tempo, né? De Só estar. com o Eu Nicolas. acho que ela sentiu um pouco. Não era muito fácil, não, de lidar, não. Porque era uma prioridade. Tem que fazer, tem que ser Tu assim. percebeu isso ou tu só percebe Eu acho hoje? que eu percebi depois. Em alguns momentos, assim. Mas aí vê, não tem muito o que fazer. É. Tu já chegou até essa conversa com ela de saber que foi ausente depois do diagnóstico, porque tinha que ser Aham. assim, e a gente não consegue. Como é que consegue dar conta de ter uma criança autista, Uhum. trabalhar, levar para E. terapia, ter as coisas de casa para fazer, Uhum. ainda dar atenção à outra filha, ainda ser esposa? E, Ah, e a minha tava na fase da adolescência. isso. Tipo, quando o Nicolas nasceu, ela tinha 15 anos, né? Aí ela tava naquela fase de que precisa conversar e tal, né? E aí eu me dediquei muito, né? A Nicolas. A E como Nicolas. foi isso? Vocês conseguiram lidar com Eu acho isso? que a gente vem vencendo isso a cada dia, sabe? Porque fica Uma lacunazinha, uma cobrança, e né? a gente sente, a gente já pedi muito perdão a ela. Mas ela chega a externar isso, que Porque, sente essa não, falta. mas ela disse, "Acho, deixa de besteira, mãe. Deixa de besteira, mas eu sinto que eu faltei, porque hoje eu vejo a minha dedicação nos estudos. Ela estudava só, eu trabalhava fora, né? E A gente se aí sente tão culpada, né? ela estudava só e se virava só. Tinha minha mãe, que me auxiliava, é óbvio, né? Mas, e cuidava dela pra escola, tudo. Mas hoje, como eu vejo a necessidade que eu tenho que estar com o Nicolas, eu Tu digo, sabe que também meu precisava Deus ter do estado com céu, ela. Onde é como que eu assim? Eu tava onde, né? tava com o Nicolas? Aí eu digo, meu Deus, aí eu peço, já pedi perdão a ela, já. Mas Pedi. ela nunca cobrou. Não, nunca cobrou, não, mas a gente vê que faltou,
sabe? Talvez isso deixou ela mais fechada. Fechado. Entendeu? Mas assim, pronto, ela, acho que ela é uma exceção. Ou não, mas assim, do mesmo jeito que não existe autista igual, também não existe mãe atípica igual. Às vezes a dor de uma não é a dor da outra, e muitas dores sim, até são comuns. E os filhos, quem tem mais de um, também não são todos iguais. Por exemplo, Exato. do jeito que a sua aceitou de boa e nunca lhe cobrou, Uhum. eu conheço casos, inclusive na minha casa, Uhum. onde existe essa cobrança. Uhum. Onde principalmente a minha menina, que sente essa Uhum. falta da mãe, tudo é para Mateus, o tempo é para Mateus, entendeu? E Eu eu sei. percebi mais durante os últimos 2 anos, porque eles começaram a tirar nota baixa na escola. E aí eu percebi a Refletiu. minha ausência, refletiu demais. Uhum. E eu, assim, eu cheguei e sentei com eles e disse, olha, vocês vão estudar um pouco só, vão ficar um pouco só. Porque as terapias eram no contraturno, né, todos os três estudavam de manhã, então as terapias no contraturno, então eu não estava em casa. Eu entendo. Só que assim, a gente se engana, eu me enganei no caso, achando que eles iam ter maturidade para lidar com isso Eu acho que a gente pensa e nisso, iriam né? estudar, né? Só que não deixando de ser criança. O meu, há 2 anos atrás, ela tinha 10 e Caio 12. Então, assim, na hora que precisa sentar, estudar, tirar dúvida, né? Estudar para a prova, e eu não estava presente. Então, esses 2 anos foi bem complicado. E aí eu percebi a lacuna. Então, assim, eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? E aí eu tive que arrumar tempo para mim, para dar atenção a eles dois, para Mateus, e ainda lembrar que tem casa, tem marido, tem... Então, assim, lidar com toda essa dinâmica não é Não é fácil. fácil, não. Tem hora que a mãe fica Como é que fica a mãe? esgotada, né? Eu acredito que a palavra é essa, esgotada. Mas assim, tu já conseguiu fazer alguma coisa? Esgotada e angustiada também, por não dar Não conta, conseguir dar conta. né? Mas assim, só ficar se cobrando também não ajuda. Porque Não. a gente precisa, assim, não sei se você conseguiu já fazer isso. Mas a sua menina já casou, né? Já casou. Então, assim, já casou. Mas pronto, ela já casou. Hoje tu consegue ter tempo pra você, pra seu esposo. A gente vai tentando, Márcia, mas pra dizer que tá... Mas é pra dizer que tá 100%, ok. Quando eu digo assim, Agora eu tô tempo pra tentando você ver se eu cuido de mim fisicamente, porque fisicamente. eu tô vendo que eu preciso, eu já tô com 45 anos, né? Aí eu preciso me cuidar, até porque eu já vou ser vó. Eu vou daqui a pouco tá Tem que ter levantando uma energia, né? Tem que criança. ter energia. E aí eu preciso E quando eu estar... digo assim, me cuidar, não é necessariamente só assim, não. Tem que ir para uma academia, né? Coisas que a gente queria ter feito Ah, e sim. não conseguiu fazer porque Hoje em não dia, conseguiu administrar esse in- tempo. interessante, quando ele era menor, eu comecei a fazer, como eu não estava trabalhando fora, né? Eu parei quando eu estava grávida, aí eu comecei a fazer um artesanato em casa, que é uma Lembro. coisa que eu gosto muito, que eu gosto muito. É um hobby. Na verdade, eu gostaria que fosse mais que um hobby, né? Eu até tentei Virar um negócio. virar um negócio, mas aí eu pensei, agora essa fase dele maior tá me tomando mais Mais tempo do que do que antes. quando era menor. Porque eu consegui, de alguma forma, administrar essa parte de fazer alguma coisa. Agora, claro, não era tão organizado também, né? Às vezes eu ia pra madrugada dentro dessas coisas, né? Mas hoje em dia eu não tô, porque assim, como eu tô ajudando eles na escola, tá ficando mais puxado. E eu me cobro muito, parece que sou eu que Que tô tá estudando. estudando. E aí minha cabeça fica aí e eu não tô conseguindo. Mas esse é um objetivo meu, voltar a fazer meus artesanatos, porque isso também É uma me renda. ajuda, é uma A renda renda, porque isso também afeta muito a com família, certeza. É. porque só o marido para tudo A é gente para de trabalhar complicado, para é cuidar da muito criança. complicado, né? E aí eu quero muito voltar também para poder estar fazendo algo que eu gosto, que é artesanato. E assim, chega a ser terapêutico, né? Quando você Não, para é um tempinho para fazer alguma maravilhoso. coisa que você gosta. É tanto que eu gosto de fazer de tudo, só que aí você tem que focar em Em alguma alguma coisa. coisa, mas é um objetivo meu, voltar. Eu tenho materiais, tudo, sabe? Mas tu ainda não conseguiu. Não, e esse tempo tá bem complicado, mas eu creio que vai chegar o momento, sabe? A gente Em chega nome de lá, chega Jesus. lá. Tem alguma coisa que você tinha, como dizer assim, o diagnóstico de Nicolas trouxe isso de positivo para minha vida?
É uma experiência, assim, algo que você diga assim, poxa, isso aqui, Deus mandou Nicolas por isso. Tinha alguma coisa assim que tu podia ressaltar? Márcia, o que eu percebo, que a gente, assim, é diferente, porque, assim, eu não me vejo como, ai meu Deus, um peso. Eu vejo hoje, né? Eu sei que é difícil tudo, mas veja, eu tô sabendo, eu soube aproveitar mais o ser mãe agora do que antes. Vamos dizer assim, porque eu fui muito mãe muito nova, muito jovem, Da da minha menina. menina. Aí, minha mãe estava ali sempre também, né? E quando eu fiquei grávida de Nicolas, eu digo, eu vou cuidar, eu vou. Porque minha mãe, meio que assim, ó, você vai amamentar só, não vai amamentar mais não, deu. Ela foi uma Aí, avó quase mãe, né? é isso, Mandando isso. e com Aí de Nicolas você disse, não, Nicolas, Nicolas vai ser só meu. aí o que eu, esses obstáculos que foram aparecendo, eu fui tentando vencer, né? Lutar. Mas, eu me perdi um pouquinho. É, se você pudesse dizer assim, poxa, eu aprendi isso com o diagnóstico Ah, de sim, Nicolas. sim. Me Tem perdi. um propósito, assim. Eu acredito que a gente, mãe atípica, a gente aprende muito com eles, na verdade. Eu nunca vi como um peso, feito eu estava falando, de, ah, meu Deus. E eu vejo que a gente comemora cada coisa. Cada, Cada coisa cada... vencida. O fato de, não É sei, Nicolas, mas diferente. assim, o fato de pegar melhor no lápis, melhor Meu na Deus. colher, comer Nico já com sozinho, 13 anos. E eu tô comemorando ele conseguir ir ao e banheiro sozinho. sem. No sentido sabe, o Sei, número 2. sei, consegui Sempre foi sozinho. uma luta. Ele conseguiu a primeira vez com 6 anos. Eu praticamente quase solto fogos dentro de Fogos, casa. Aí já tinha comprado livro, já tinha pedido ajuda a terapeuta, tudo, tudo, tudo no mundo. Parecia que era uma coisa que eu nunca ia ver. Mas tinha aquela fé, né? que vai chegar Vai lá. chegar. E quando ele fez, foi Aí, só que ele sempre teve muito problema em querer chegar e fazer. Ele sempre teve muito nojo e tal. E hoje ele tá indo. Sozinho, é uma Toda vez conquista, ele me né? chamava, eu tinha que estar lá. 13 anos. Até É. se ele vê uma coisa dessa. Nicolas, não, corta essa Mas. parte, Nicolas. Mas assim, a gente comemora o fato até dele. Sabe quando a fase que você disse que a gente chama para estar falando com a parede? Uhum. Porque eles não estão nem aí. Não, é. Eles só vêm para perto da gente quando estão interessados em alguma coisa, Uhum. quando estão no mundinho dele. Uhum. E aí, quando a gente chama, que ele responde, quando a gente dá um comando que obedece é uma coisa besta. Por exemplo, Uhum. o meu, quando ele aprendeu a tirar a própria fralda e jogar a fralda no Uhum. lixo, É é uma uma festa, festa. é uma Quando festa. ele aprendeu a baguncinha que fez, ele saber que tem que levar lá e guardar lá, Exato. que a gente percebe que ele entendeu todo o O comando e comando, executou direitinho. É uma É festa uma que a festa. Aí gente. você diz assim, que me angustiava quando eu ia para a escola. Eu sei que tem autistas que, como o seu ainda não chegou no momento da Da fala em fala aí. si, mas ele vai chegar, Em querendo nome de Jesus. Deus. é, E quando eu ia para a escola, eu me lembro que eu ouvia a mãe, menino, para de falar, menino, né? E Isso. eu, meu Deus, como eu queria que o meu falasse Ah, assim. pronto. Toda mãe de Não autista não é? E verbal depois eu é. escutei outras mães falando isso, porque realmente, assim, aí cada Tudo que a gente quer é o que a gente conquista. fale. E a É. outra tá lá mandando o menino calar a Aí boca. Nicolas depois começou a falar muito. Aí tinha horas eu disse, não, eu tenho que só fazer agradecer, eu digo, eu não posso reclamar. Só Hoje em agradeço. dia me dá um pouquinho, mas é conquista. E você se sente útil de poder ajudar outras pessoas também. Quando Isso. você vê uma abertura que uma mãe, você tá vendo ali uma criança que, se você puder ajudar e você vê na mãe uma abertura que você possa falar, É um prazer, é um né? prazer A de gente se poder sente muito ajudar, útil, não né? é? E assim, Porque. é como se. E tu já percebeu que aparece mães assim, Aham, não é? Então, é. assim, é como se fosse uma missão. Embora que nem sempre a gente E a gente. tem essa abertura para falar, mas é como se Uhum, fosse realmente o nosso chamado para frutificar nessa uhum, terra, para fazer algo, é, né? Assim, é. ajudar pessoas, né? Isso. É literalmente amar E o próximo. comemorar. E a gente tem que ter, que é para a gente sentir a dor do outro, ter simpatia, porque não tem como Exato. uma pessoa que não é mãe atípica entender tudo isso, Entender. É. entender, comemorar. Uhum, Eu digo outra coisa também, assim, não sei se
tu também é mãe de outra, né, de outra menina. Uhum. Então, assim, eu tenho 2 filhos típicos e tenho o Matheus. Mas eu digo que eu aprendi com o Matheus a amar sem esperar nada em troca. E com filho Uhum. típicos a gente espera. A gente espera que tire nota boas. Uhum. A gente espera quando a gente abraça de mamãe te ama, a gente espera o eu te amo de volta. Então, assim, a gente, na verdade, sempre espera alguma coisa. E do atípico, não. É como se realmente fosse o amor incondicional. Sem, de verdade, sem esperar nada em troca. É. Porque a gente só aprende a só comemorar e não a querer de volta, não a cobrar. Não cobrar. Então, assim, e é uma missão, assim, eu acho que é pra gente ter esse sentido de verdadeiro amor dentro da gente, de se doar por alguém Sim. que precisa da gente, embora que a gente queira... E a gente recebe deles. Ainda que, né, de recebe, a aversão. gente não... Um abraço de volta, Uhum. né? Porque eu lembro que o meu tinha muito problema com toque. Toque, aí eu não entendia por quê. Ele era de... É difícil de entender, né? e assim, eu colocava a desculpa na pandemia, porque ele, na pandemia, ele ficava muito só. Eu tinha mais 2 crianças para estar ajudando naquelas aulas online, então eu pegava muito pouco nesse bebê. Aí depois eu comecei a me culpar, porque eu não dei essa atenção. E aí depois eu fui percebendo que ele não gostava de manga comprida, nada que tocasse. Então eu ensinei, e o abraço, pronto, ele odiava abraço. Ele podia estar chorando com a dor que fosse, que ele não queria que eu pegasse. E aquilo me angustiava muito. Aí no dia que ele entendeu, e ele hoje corre para mim e me abraça, nossa, isso a gente comemora até, é muito lindo. É verdade. Me diga uma coisa, se você pudesse mandar uma mensagem assim para as mães que acabaram de receber o diagnóstico e que estão assim perdidas, em saber o que é ou saber o que vai esperar da evolução dessa criança, se você pudesse mandar assim uma mensagem que acalme esse coração. Agora pense e fale olhando para as mãezinhas ali. O que eu posso dizer assim para as mães é que não se assustar, a gente vai se assustar, né, no começo, né? Mas não desista. Não acho que não vai evoluir, porque como a gente falou, as mínimas coisas são comemoradas assim, como um troféu, né? Uma vitória. Uma medalha de ouro. Uma medalha de ouro. Então, assim, tem evolução, sabe? E não é do dia para a noite, muitas vezes leva tempo, mas chega, sabe? E você vai receber com certeza, como Márcia falou, é um amor, assim, gigante De volta. e verdadeiro, sabe? No olhar, No abraço. no abraço, no olhar. Hoje em dia, Nicolas, ele é interessante. Hoje em dia, toda hora ele pegou, já faz um tempo que todo momento ele tá assim. Te amo, mãe. Te amo, mãe. É o dia todinho. É mandando beijo. E eu tenho que... faça, quando eu não mando, eu tô fazendo alguma coisa, aí ele faça, aí eu tenho que retribuir o beijo pra ele. É o tempo inteiro. Então, é amor. Então, de alguma forma, ele vai demonstrar amor, o amor dele por você. Então, não desista. Se você tiver condições de lutar e ir atrás das terapias, ajuda muito. Mas a principal terapia da criança vai ser você em casa, no dia a dia. Não desistindo do seu filho. O amor, né? Lutando por ele e ajudando. E uma coisa que é certa é confiar em Deus, que Deus vai mostrar. Porque muitas vezes a gente vai estar sendo terapeuta sem saber que a gente está sendo terapeuta. A gente vai estar fazendo alguma coisa que, quando a gente daqui a pouco ouve de um profissional falando que faça assim, aí vocês, mas eu já fazia isso, né? E você vê a evolução. Então, vale a pena lutar, claro. E se Deus nos deu, tem um motivo, é para a gente fazer isso da melhor forma que a gente puder. Pedindo a Ele, confiando nele. E sabedoria, né? Sabedoria para lidar com as fases difíceis, porque tem, né? Mas a gente vence. Não desista do seu filho, confie em Deus e E eu digo assim, se se precisar, informe. peça ajuda. Porque eu já vi mães desistirem do filho e eu já vi mães desistirem da vida. Eu não, há um tempo atrás, num grupo que eu fazia parte de uma ama aqui de Caruaru, 2 mãezinhas tiraram a própria vida. Então, assim, eu acredito que esse podcast, inclusive, assim, eu fiquei muito triste. E a minha maior intenção, assim, é as mães de diagnóstico recente ouvir esses relatos e saber que tem esperança. Que é que passa, que esse amor, ele é recíproco, que a criança evolui. E que, assim, elas não estão sozinhas. Não é vergonhoso.
tem uma criança Não, autista. Seu filho não é o único no mundo, tem outras. Agora, lógico, tem coisas que magoam, só que a gente precisa o quê? Se informar e ter noção dos nossos direitos. Por exemplo, que eu ia perguntar agora em relação a você. Em relação à sociedade, assim, o que mais você acha que a sociedade precisa, no geral, para nos ajudar e nos entender enquanto mães atípicas? Porque eu percebo, assim, só aquele olhar de indiferença para a criança, cobrança para a mãe, não tem tanta empatia. Mas o que você, assim, percebeu da sociedade, que eu digo assim, o meio que você convive, escola, igreja e tal, se você pudesse dizer a eles assim, olha, a gente queria ser tratado assim, ser enxergado assim, que vocês pudessem melhorar assim. Porque eu acredito que até eles, às vezes, não sabem nem como falar, nem como tocar no assunto. Às vezes, eles podem ser até indiferentes por não saber até como chegar numa mãe atípica. Tu tá entendendo? A informação é tudo, né? Você se informar também, se for possível, porque assim, eu lembro quando eu era pequena, vou voltar um pouquinho no tempo aqui, eu ia para casa da minha tia e vizinho à casa dela, a gente ia brincar com umas crianças que tinha lá, eu e minhas primas. E eu lembro que tinha uma criança que eu achava diferente. Eu olhava para ela, mas por quê? Porque ela tinha síndrome de Down. Mas ninguém nunca tinha vindo para mim falar o E que explicar era, o que era. explicar. Então eu olhava para ela, eu não queria me aproximar dela porque eu tinha medo, Receio que achava ela receio. diferente, né? Eu não sabia. E a síndrome de Down tá literalmente na cara, assim, né? Diferente do Exato, do autista. autista que não tem. Então, a melhor coisa é essa, tanto você se informar, informar aos que estiver ao seu redor, como eu demorei para falar para algumas pessoas, mas a melhor coisa é a informação, para que a pessoa não tenha, ainda mais os autistas, que são diferentes no comportamento. É uma questão comportamental. Então, não é como o síndrome de Down que está ali visível. Então, assim, quando você vê, né? Algum comportamento Porque, diferente. assim, foi difícil. E até hoje né? Porque, assim, na questão de Nicolas, ele sempre fez muitas estereotipias, sabe? E Até aí, hoje, ele essas não crianças... controla Eu muito. acho, assim, que a sociedade em si, os pais, em relação à escola, eles já deviam preparar os seus filhos em casa. Exato. Que se vê alguma coisa diferente, que hoje é normal, se o coleguinha roda na sala, Exato. se ele tem um comportamento de... Não precisa estar olhando, não Isso. precisa... Se houver mais explicação já de casa, como você falou, porque a escola até tenta algumas coisas, né? Falta muito. Falta muito, mas eu Falta acredito que muito. educação De casa. vem de casa. Porque muitas vezes até, né, pessoas que não têm muito... Aí criticam, falam alguma coisa. Muitas vezes meu marido se sentia muito incomodado quando a gente ia para um supermercado e Nicolas fazia alguma birra por algum motivo. Que faz. E ele ouviu uma vez, ele me falou que ouviu um homem falando, menino, como se fosse birra, que se fosse meu. E se fosse meu, quer dizer, isso é total... É porque assim, Falta de... como você falou, autismo não tem cara. Então, assim, a pessoa tá vendo o menino fazendo birra e acredita que é birra e pronto. Então, Falta de uma pisa, né? acham assim, se fosse meu, como eu algumas vezes também já até pensei assim, antes de ser mãe atípica. Não é isso que a gente aprende também? A gente aprende isso. A gente aprende, inclusive, isso. A olhar e já olhar assim, poxa, será que aquela criança não tem alguma coisa? Isso. Né? Não é autista? Por que será? Será que é birra, realmente? Então, a gente aprende a respeitar. A gente fica melhor nisso, assim. Evolui nisso, né? Evolui, porque a gente aprende a respeitar. Poxa, se for birra, o pai, é quem tem pai e mãe. Assim, não cabe a mim. Tá dizendo assim, se fosse meu, eu faria isso e isso. A gente aprende a ter esse limite. Até porque é tão difícil controlar uma criança autista quando tá fazendo isso. Porque não é birra, é só um descontrole emocional. Isso. E que é difícil fazer essa criança se regular assim. Eu acho que o que eles precisam entender é que nesse momento, autista não se regula. Não é igual uma criança normal que tá fazendo birra porque não quer aquele biscoito e a mãe ameaça de chegar em casa. Sabe aquela coisa que ele já entende a mensagem e para? Com autista isso não existe. Não, ele se descontrola totalmente. Então, ou você faz o que ele quer e sai daquele ambiente, ou realmente sai do ambiente e pronto. Às vezes não tem condição nem de continuar no ambiente, porque ele não vai se regular. Exato. Só vai gerar mais olhares, confusão. Então, assim, eu acredito que a sociedade em si deveria, assim, antes de julgar,
parar para pensar. Tem tantos hoje em dia, né? Será que aquela criança não tem alguma coisa? Exatamente. Porque, às vezes, até pra gente sair com a criança pro mercado, não sei você, Isso. mas a gente pensa 2 vezes. Levou muito tempo pra gente ir até ir ao Ter shopping, coragem de meu sair, porque a Deus. gente já pensa nesses olhares. E não é Já por pensa na... vergonha da Não, não é não. criança, é Não, é porque a gente por... sabe que qualquer coisinha aciona esse gatilho nele, que ele se descontrola emocionalmente. E a gente sabe que não é fácil. E como não é fácil lidar com o autista, como não é fácil encarar esses olhares. E que aí não ter é que fácil. Ainda mais a gente que explicar. gosta de ser mais discreto, mais quietinho Discreta. ali, a gente fica incomodado porque é o nosso filho, né? Isso. Sabe? É como se desse uma pisa na gente sem precisar bater. E até Olhar uma daquela questão forma. para algumas mães novas que estão recebendo diagnóstico agora, muitas coisas incomodam os autistas, né? Claridade. Claridade, Isso. uma luz, um cheiro. Pra gente, eles sentem tudo mais aguçado. Aguçado. Eu lembro que lá na rua, perto de casa, minha menina levou o Nicolas para comprar pastel. E ela disse, mãe, eu não sei o que é, que toda vez que eu vou comprar pastel ali, Nicolas não quer. Quando eu levo ele, ele fica na porta, ele não quer entrar, ele fica incomodado. Eu não sei se foi o cheiro também, mas o que eu percebi, que com outras coisas, porque a luz de lá era amarela, era uma luz amarela. Não era uma luz Eu clara. acredito que aquilo estava incomodando ele de alguma forma, sabe? Pode ter sido o cheiro também do pastel, né? Do óleo Forte, tal, né? forte. Forte. Então, são muitas questões. A etiqueta da roupa que incomoda. Que quer tirar. Então, são coisas que eles vão superando, porque muita coisa Nicolas foi superando, né? Porque a Mas falta leva da tempo. fala, também, eles também não vão falar, não De gosto, saber assim. dizer o que está E incomodando, tá né? incomodando. Então, assim, se pra gente já é difícil entender essa criança, saber o que tá incomodando, saber o que foi que naquele momento acionou aquele gatilho que desestabilizou. Imagina, alguém de fora, eu também sei que é difícil, mas, poxa, então olha pelo menos com empatia. Com empatia. Passa direto. Não julga tanto, não julga. né? Se puder ajudar, perguntar se tá precisando de alguma coisa. Porque eu lembro que uma determinada vez o meu se jogou no chão, eu tava com uma bolsa, eu tava com não sei o quê, com compra, e eu não sabia o que eu segurava. Então, assim, eu peguei o menino, mas não conseguia pegar a bolsa. Então, assim, em vez de dizer, se fosse meu, custa dizer assim, poxa, tá precisando de ajuda? Exatamente, Né? Não custa nada, não. Não custa nada E eu vou perguntar. eu garanto para essa pessoa que ele vai se sentir muito melhor. Muito melhor, Do que só julgar, do que só julgar e com aquele olhar criticar. e criticar. É verdade. Então, assim, e conhecimento, né? Então, assim, Exatamente. mais uma vez, eu acredito que isso aqui tem que ser um canal de bênçãos, inclusive para a sociedade entender como a gente, mãe atípica, se sente. Porque aí, tu lembra do caso foi da Riachuelo, foi aquela loja que eu vi. Eu não lembro qual foi a loja, mas enfim, da balconista que tratou mal a mãe, enfim. Às vezes, é só por não entender. Já é difícil a gente ir no shopping, é difícil entrar numa loja, porque sabe que qualquer coisinha pode acionar esse gatilho. Tá numa fila, não custa nada, gente, deixa passar. Que a criança, às vezes, ela não consegue nem ficar muito tempo em pé, parada, sem fazer nada. Porque tem deles que tudo quer correr, mexer. Então, assim, a gente precisa fazer essas compras. E quanto mais rápido a gente sair, melhor é pra gente, pra criança. E até para eles que estão ali na fila e também querem fazer seu pagamento. Então, assim, em vez de bater de frente, em vez de gerar uma confusão, só mais empatia. Só isso que a gente quer. Mais empatia, quer que as pessoas nos entendam. Entenda que não é fácil, que a gente, às vezes, sai de casa já pensando que pode acontecer tudo isso, enquanto isso nos angustia, quer nos travar. Exato. Não é? Então, assim, e aqueles olhar criticando nossos filhos. Meu Deus, como Fere isso... muito, viu? Machuca muito. Demais, demais. Carla, aconteceu... Tu lembra, assim, de alguma história ou alguma experiência nesse período aí? Até você hoje ter essa serenidade toda, eu sempre teve. Eu tô achando que tu sempre foi muito zen. Mas, assim, tem alguma experiência que te marcou e que tu olha para trás e diz assim, poxa, hoje eu não agiria assim? Que marcou mesmo assim, pois, hoje eu não agiria assim, hoje aquilo me descontrolou, mas ou não houve. Em relação assim, alguma coisa que doeu e assim, sabe aquele, não tem hora, não sei você assim, mas tem hora que a gente surta, assim, dá aquele desespero pelo fato justamente talvez disso, de falta de compreensão, ou porque sei lá, não entendi ainda, não entendi ele. Por exemplo, uma coisa que me angustiava muito era enquanto eu não conseguia entender ele. Hoje eu entendo, mesmo ele sem falar, eu entendo. Mas teve uma época que eu lembro que eu surtei assim, porque eu queria
que ele fizesse alguma coisa. Uhum. E eu percebi que ele não me entendia e eu não entendia a reação dele. Uhum. Então, assim, eu digo, meu Deus, eu não consigo eu não consigo lidar com essa criança. Eu me sentia muito angustiada porque eu disse assim, nesse meu desespero, eu disse assim, eu não consigo lidar com o autismo. E é lógico, a gente consegue, né? Mas foi Eu o tô meu entendendo. desespero, tu tá entendendo? Tô. Então, assim, o que mais me angustiava era eu não saber lidar com uma criança que não me entendesse. Porque é tão fácil a gente conversar com a criança, com os outros filhos que entendem. Faz isso, faz aquilo. Uhum. Então, assim, eles compreendem. Mas lidar com aquele que você tá falando, sabe que ele não tá lhe entendendo e nem você tá entendendo ele. Porque ele só chorava, se jogava no chão, não sabia se estava com dor, se estava entendendo o que eu estava dizendo. Tipo, o meu não gosta de tomar banho e água bater na cabeça. Eu sei, Nicolas também tem isso. Então, assim, e aí eu queria levar ele lá para debaixo do chuveiro. E aí ele começou a chorar desesperadamente. E eu disse assim, meu Deus, eu não entendo, eu não sei porque o Senhor me deu esse filho autista, que eu não entendo. Agora, tipo assim, isso é bem no início lá do diagnóstico. Porque algumas mães vão se deparar com momentos assim, dela não saber como ajudar esse filho. Então, eu me lembro desse momento assim, que foi o meu desespero. Eu percebi que eu não entendia ele e que eu poderia não entender, isso me desesperou. É lógico que com o passar do tempo a gente vai entendendo, como a gente entende palavras que não são nem ditas, né? Mas a gente entende. Mas ouvi isso, eu lembro que isso me marcou muito, que foi assim, o meu momento, não foi do chega, nem que eu ia desistir, mas assim, era a coisa mais difícil para mim, a parte mais difícil do autismo era enquanto eu percebia que ele não me entendia. Então assim, para mim a maior vitória hoje é ele me entender. Obedecer comando, me entender. Mas enquanto isso não acontecia, foi o maior desespero, assim, da minha vida. Houve alguma experiência assim? Márcia, eu vou, assim, eu não tenho uma lembrança de algo dele pequenininho. Mas ele agora, na fase da adolescência, depois de eu ter descoberto, assim, de certa forma, o TDAH, porque eu percebi que ele começou a falar muito. Ele fala sem parar, quase, assim, Agora, quando eu tô num lugar com ele, ele fica calado. Mas se ele estiver em casa, ele quer estar falando o tempo inteiro. Até na escola, se a professora for mais assim, ele quer estar falando. E aí, nas horas dos estudos, é um momento que eu fico um pouquinho... Quando eu vejo ele muito disperso, sabe? Ele, Ah, graças tá. a Deus, ele sempre conseguiu atingir as médias. Tipo assim, conseguiu... Eu até me perguntava assim, sabe? Às vezes eu Conseguiu mesmo? como, né? Mas assim, ele tinha essa questão de... Eu até no começo eu falei com a neuropsicóloga, eu acho. Neuropsicopedagoga. Ela me falou que ele talvez tivesse... Ele tinha uns 4 anos. Ela falou que ele pudesse ter... eu esqueci o nome agora. Hiperlexia, né? Tem dislexia e tem hiperlexia, eu acho. Que é assim, que aprende muito rápido as coisas, tá entendendo? Ele tem essa Mesmo questão. sem focar, porque o que te incomodava era ele Mesmo não sem sentar focar. e estudar. Isso, hoje, até hoje, hoje eu acho que na adolescência assim, mais complicado, porque eu até coloquei ele num reforço agora, que é para ver se com a professora ele consegue focar, até porque eu não tô mais dando conta da matemática e tal, que já... Chega um ponto que a gente, ó, agora eu mas sou assim, sua mãe. é um momento que depois eu me arrependo. Comecei a ficar mais nervosa por causa dessa questão dele não parar mas aí tem hora que eu fico nervosa, mas eu acabo entendendo, porque ele disse, eu não consigo ficar sentado tanto tempo. Então, Porque eu digo, o que é que você sente? Aí ele, é aqui, fique como, dói. Eu digo, dói ficar sentado. mas não é o ficar, acho que é a questão da concentração, que é Mas a forma dele difícil. expressar, por É ele o não dói, saber dizer, dizer o né? que é, né? Como é. Aí eu fico tentando entender, mas tem momentos que eu me arrependo Da cobrança, da porque... cobrança, do ficar nervosa, às vezes vai dar um croquezinho, aí você se arrepende. É. Porque aí você diz assim, meu Deus do céu, Ah, que entendi. mãe Então, é assim, essa? uma coisa que, no caso, para você, essa experiência de sentar e estudar, Uhum. tu queria que ele sentasse e estudasse. Exato, eu Igual queria, porque ele consegue tirar e fazer as coisas. Algumas tem dificuldade, tem, mas ele consegue. Então eu queria que ele chegasse. Mulher, a gente não consegue, às vezes, nem com criança típica. É verdade. Eu conversando com outras Sentar e mães estudar é que têm complicado. crianças Não, sem nenhuma típica. questão Isso. típica, E sentar e que elas estudar. me falam, eu digo, ai, é. É, e tu Então eu tô cobrando. cobrando demais do menino. Mas então, assim,
por isso que cada coisa incomoda uma mãe de forma diferente. E eu acho que isso que eu relatei que me incomodou foi até eu perceber que era a água batendo na cabeça dele, que desesperava ele. E aí, como a gente demora a perceber essas questões, né? Ele tem essa sensibilidade, ele tem sensibilidade à luz. Também passei um perrengue com ele quando ia trocar fralda. Porque no trocar fralda é deitado, olhando para uma luz. Então, ele não deixava, ele chutava, ele chorava, ele gritava, ele rolava, queria descer. Até eu perceber que era sensibilidade à luz. Era na escolinha também, era uma briga. Toda vez a professora vinha dizer que eu não consegui trocar a fralda dele, ele não deixa. E aí, até entender o que é... Isso meio que me desesperava, assim, Eu entendeu? lembrei agora algo de quando ele era pequeno. Acho que já faz um tempo. A memória vai... Eu acho que o que mais foi difícil foi a questão do sono. Ah, Porque não é que ele não dormisse, mas ele demorava muito a pegar no sono. E ele ficava batendo palma, tarde da noite, queria conversar ou ficar falando ali alguma coisa. E isso, às vezes, todo dia. era muito complicado, sabe? E tinha coisas de bebê que eu não percebia, porque ele acordava, ficava um tempão acordado, mamava, mas ficava acordado, sabe? Aí foi crescendo da mesma forma. Aí foi com 6 anos foi que ele começou a tomar medicação, porque assim, eu precisei chegar lá e dizer, doutora, a gente não tá aguentando mais. Isso é Porque interessante. você passa o dia inteiro na rotina. Já na rotina, acordado. Aí chega à noite você quer dormir. Quer descansar. E outra coisa que eu lembrei agora, que faz parte das perguntas, tá? Então, isso, de certa forma, abala o casamento. Abala. Isso aí, né? Isso aí complicou, porque o marido essa trabalha criança tá o dia todo acordada até cansado, meia-noite, 1h da manhã. batendo palma e querendo falar. E a gente, pelo amor de Deus, vai dormir, meu filho. Ele já maior, né? Um pouquinho, 4 anos, aí tinha que ir lá balançar. E o sono foi algo que incomodou até hoje, bastante. Porque às vezes ele quando ele tá com muitos pensamentos, ele simplesmente acorda 2, 3 horas da manhã e não quer mais dormir. Aí vai lá, acorda a gente. Aí eu saio do quarto, vou pra sala ficar com ele, pra ver se ele dorme. Mesmo tomando Ia tombando. de sono, né? Já o meu não tem esse problema com ele, não. Tá vendo? Graças a Deus ele os autistas são interessantes por causa porque disso. Cada um é único. Não é uma forminha. Não, assim, o espectro. Tanto é que elas dizem que é um espectro e assim, dentro desse espectro tem N coisas. Exato. Então, assim, vai ter autista que tem as mesmas coisas e outros não. Outros são bem diferentes, mas, enfim. Graças a Deus por isso, né? Isso. Que eles não têm o combo todo. Graças a Deus. Graças a Deus. E em relação, assim, ao casal em si, essa rotina. Eu, infelizmente, conheço muitas mães que se separaram. E aí, essa parte de Nicolas, quando não dormia, porque atrapalha. Atrapalha essa rotina. Fica muito cansativo, né? Mais cansativo ainda. Mas, assim, chegou a gerar algum conflito, alguma cobrança? Ou vocês sempre foram de boa e se entenderam? Não, meu marido é muito calado. Ele é muito calado, sabe? Mas nas questões de Nicolas, ele... Eu acho que, de certa forma, ele entendia, né? Também, que né? não tinha o que fazer. Eu saía também, né? Eu levava ele lá pra sala, já para ele poder dormir porque eu tava em casa durante o dia, né? Se eu cochilasse... Mas assim, nunca rolou uma conversa assim, poxa, a gente não tem mais tempo pra nós, não, marido e mulher. Não. Não, porque meu marido é muito calado. Ele é muito calado. Então, assim, e a gente não, realmente, a gente nunca ficou muito de estar... muito próximo. Vamos jantar juntos, aquela coisa. Sempre nem sair, nem... Não, aí... Mas eu sei que isso acontece muito e abala muito, Casamento sabe? até acaba, né? E casamentos que se desfazem também por causa disso. Mas... Somente quando o homem, justamente, não entende. Exato. E acha que a mulher ainda tem que lembrar que ele existe, mas... A gente lembra, né? Às vezes é só... É porque naquele momento tem uma pessoinha ali que tá precisando mais de você. Na verdade, não que o outro não esteja. Mas se é um adulto, ele tem que entender que ele é adulto. E a gente esquece do... Não é que esquece, vê. Até isso me constrange, mas assim, é inconsciente. Mas a gente deixa de lado os outros filhos, imagina o marido. Exatamente, né? Perdão, marido, mas... Perdão, Perdão, mas isso acontece. E outra, quando enfim dorme... gera um cansaço emocional enorme criar uma criança autista. Porque, às vezes, dá mais trabalho do que um trabalho. Porque, às vezes, você tem que levantar do chão, fazer isso, espera aqui, desce daqui, faz isso. E dependendo da criança, que eu conheço crianças que são grandes, são pesadas, são não sei o que, tem N
né? Exatamente. Tem coisas que cansa demais a mãe, cansa. O emocional, Uhum. e que principalmente, eu já vi relato de uma mãe assim, ela via a criança principalmente suporte 3, Uhum. cansava tanto, que de noite ela estava tão exausta, que ela só fazia chorar. Então, assim, isso abalou muito o casamento dela. Abalou É difícil, muito, muito, Márcia. muito. E o marido não era o marido que passava o dia com a criança, Uhum. era ela. Então, assim, se ele não entende esse cansaço físico e mental, porque Uhum. você vê uma criança de suporte 3, o meu, eu não sei nem que nível é, mas eu não consigo nem comparar. Uhum. Deve bater aquilo assim, meu Deus, ele, pelo menos, ele não estuda, não tem perspectiva de estudar, de socializar. Então, emocionalmente, deixa essa mãe mais abalada. Exatamente, não é só o físico, principalmente O mentalmente. emocional. É. Mas para você, de boa, Não, nesse sentido aí, a gente. se deram muito bem. Pode-se dizer que sim, né? Nem da tua parte, tu nunca cobrou, não, Não, né? não. Quero aprender com você. Porque eu cobro. Pronto, meu marido parece o seu, assim, nessa área. De boa, entende que a criança é que tá roubando esse tempo, tá? Não faz questão. Eu faço. Mas também não tenho o que fazer. Eu faço. Temporariamente, né, Márcia? Porque daqui a pouco ele tá maiorzinho. A gente sabe que sempre vai ter, né? Mas no meu caso, como a gente se conhece há muito tempo, não é nem Matheus que atrapalha. Uhum, É o cuidar da menina com diabetes. Então, assim, entendi. as minhas noites, às vezes, são em claro, não por conta de Matheus, mas por Uhum, conta de de Clara. carinho. Que cuidar de uma criança com diabetes, olhar a glicemia noturna, é muito complicado. Mas, enfim. Mas eu acho que, na verdade, seu marido deve ter orgulho, assim, de ver o quanto você é dedicada, né? Você se dedicar um tanto Ele é dia. calado, eu queria que ele dissesse isso. Hashtag fica a dica. Era de Bezerra. A rotina do casal não mudou, nem afetou a intimidade do casal, nada. Não. Mas vocês conseguem sair? É porque, Assim, é porque porque, muitas tipo... mães vão se familiarizar assim, poxa, eu não consigo e Uhum, queria. O que é que essa uhum. mãe faz para não, ou vocês não Não, fazem porque a gente... questão? Não, porque sempre a gente esteve assim, vamos dizer assim. Nunca foi muito de estar só os dois. Tá só os dois, ou ter essa rotina de vez em quando Não, tem casais sair. que fazem isso, mas a gente sempre foi... Sempre tá com alguém. Ou minha mãe, e era Jéssica, né? Que Jéssica agora já tá casada, mas... Nicolas, a gente sempre não sabe sair sem ele. Se for sair, tem que sair com ele. Nunca deixasse ele com tua mãe pra. Rapaz, não. Nem que seja comer uma pizza fora, só os Uh-uh. dois. Não. Então é porque vocês realmente não A fazem gente não tem esse questão. hábito desde namoro, noivado, de estar muito saindo, né? Mas em casa, ou então assim, Tudo de boa. acho que meio que acostumou, assim. Como quem era acostumado a fazer, deve sentir muito o impacto Isso, quando teve exatamente. esse corte, nessa rotina, Exatamente, é. entendeu? Eu acho que eu não sinto tanto por causa disso, porque a gente nunca foi muito. Isso Mas aí. pedir alguma coisa em casa, sempre tá em casa. Esse é Eu o sou sonho do muito meu marido. caseira. Isso é o sonho do meu marido, que eu fosse assim. Porque ele ama estar em casa, Eu amo mas estar eu em casa, não. assim, sabe? É claro, né? Tem aqueles momentos que a gente quer também Sair um sair, pouco. né? Agora, assim, tipo um passeio, sabe? Mas sempre com alguém, nunca tá só os dois, não. Muito difícil. Eu nem lembro. Quando é que saiu sozinho com o Eu nem marido? lembro. Não, é assim, eu gosto. Então, assim, eu particularmente eu sinto Faz muita questão. falta, mas como sou eu que fico com ele, Uhum, eu sei que não dá. uhum, Não dá. E outra coisa, a gente fala, o povo fala muito de rede de apoio. Eu sei que você tem sua mãe e tudo. No meu caso, eu não tenho mãe, nem Erandi tem mãe. Então, assim, eu não tenho essa rede de apoio. Então, eu uhum, sei que não dá e não dá, uhum. acabou-se. Entendeu? E... Então, às vezes, hoje em dia, pelos meninos estar maior, Uhum, aí ainda dá pra uhum. sair um pouco e deixar os dois Um maiores tempo ali olhando ele. cronometrado. Isso, um Mas tempinho, é um tempinho, assim. né? Aí a gente. Hoje eu consigo sair, mas lá atrás não. Uhum, Lá atrás eu tinha medo até, inclusive, assim, como os irmãos vão tratar ele. uhum, E outra, lá atrás também era bem menor. Então, assim, por uhum. prudência eu não saía Exatamente. para deixar duas crianças tomar conta. Hoje Uhum, não, hoje 14 anos, uhum. 12 já. Ela cuida muito bem Eu dele, assim. imagino. Mas, assim, é cronometrado, porque a gente fica, né, com Não, é porque a aquela gente fica mesmo, né? angustiado, né? Uhum. E a adolescência não é fácil. E Não. outra, Nicolas tem ciúme da irmã? Tem nada. De jeito Tem nenhum. não.
Meu Deus, que famíliazinha é essa? Matheus morre de ciúme dos irmãos. E é. Ele empurra. Tá Se chegar vendo? perto de mim, ele empurra, Hum. ele belisca. Aí quando eu brigo, ele faz assim, ó. Ele olha pra mim, esconde a mãozinha e vai lá e belisca o irmão escondido. É. Ele não gosta. Tá Nem vendo? ninguém se aproximar de mim. Não, a Nicolas é assim. Teve uma época que eu não sabia, porque assim, se eu dissesse assim, tivesse eu, manhã e uma professora, eu dissesse assim, você ama mais quem eles? Todas três. Ele nunca fez assim, eu amo mais a minha mãe. Ele amava todo mundo, ele só Igual, todo mundo assim. igual. Ele não consegue dizer que gosta mais de uma pessoa do que de outra. Hoje eu acho que ele até Nem, pode até nem falar. demonstrava. Não, ele é muito assim com todo mundo. Se ele fizer, se ele gostar da pessoa, ele abraça, ele beija e já fica do coração dele ali. O meu se apega muito também. Agora, Uhum. assim, pronto. Ele se apega muito à professora. Aí Uhum. morre de ciúme dos coleguinhas. Aí E empurra é. os coleguinhas. É, empurra. É um Se apega a processo. professora, eu tô entendendo. É, ele se apega. Então, assim, aquilo que ele É se meu, é apega é minha. meu. E aí ele tem ciúme. O meu ainda tem 5 anos, ele vai chegar Mas lá nessa aí, veja, ele tá com fase. 5 anos, ele vai começar a entender, né? Vai, Por mais que vai. ele ainda fique aquele É porque, apego, assim, mas. tem muita coisa que é da criança em si. Uhum. Qualquer criança pode ter ciúme de irmão, Exatamente, é de uma verdade. pessoa se aproximar perto, aquele apego àquela professora. Então, assim, tem Uhum. muita coisa que eu vejo em Mateus que nem tudo é o autismo. Exatamente, que Ele às não passa de vezes uma criança de 5 tudo a anos gente quer ainda atribuir, ao né? autismo, né? Mas nem Mas tudo não é, é. ele não deixa de ser uma criança com 5 anos. Então, Uhum. assim, ele é muito dominador, assim. Uhum. Isso é meu e meu. Pronto, eu comprei um cachorro. Eu não sei se na tua época tu foi pesquisar alguma coisa que poderia ajudar a criança Não, autista, li, mas não tinha como ter em casa. mas não, Só. mas tu chegou a pesquisar. Já, sim. Pronto, e aí na época eu enlouqueci, né? Então, assim, a gente vai pro doutor Google e eu vi que um cachorro ia desenvolver muito, Uhum. a criança ia ajudar muito. Eu só comprei a raça errada, mas eu comprei consciente, porque assim, na verdade, seria um maior, Uhum. mais espaço, enfim. Aí eu comprei um shih tzuzinho. Então, ele ama o cachorro. Ele brinca tudo, é uma relação de amor e ódio. Tem hora que às vezes ele belisca. Agora, se o cachorro chegar perto de mim, acabou-se. Aí ele quer matar o cachorro. Eu longe, ele ama o cachorro. Se o cachorro chegar Ah, perto Márcia, eu de preciso mim, qualquer dia de ver essa cena. é um ciúme É, é. enorme, enorme. Agora, de tudo, assim, de mim, dos irmãos, da professora com os coleguinhas. Mas eu acho que é da criança, né? É porque Uhum. eles não deixam de ser criança, não deixam de ser pessoas. Uhum. Não é tudo, não é o Exatamente. espectro, não é Uhum. isso? É, você e seu esposo, assim, vocês têm uma rotina como dividir essa questão de terapia, tudo, ou tudo realmente era contigo? Porque ele Não, ele trabalha. no começo, quando era mais distante, ele sempre ia lá, tipo lá quando eu no começo ele ficava, gostava de conversar com outros pais também, para entender também, eu acho, né? A gente não estava bem. Mas depois, para outros assim que era mais próximo de casa, aí como ele trabalha fora, aí ele me levava, não buscava a gente, mas assim, Ele sempre, para ele ir para uma terapia, não, sozinho não. Sempre quando ia comigo. ele nunca, assim, também pegava Nicolas e vou levar para terapia e vou ficar lá. Não, Não, só se fosse num que horário desse para que ele desse ir. para ele ir. Mas se precisasse, ele iria de Iria, boa. ele já, a gente já, quando eu tinha uma neuro, que ela atendia à noite praticamente. A gente saiu de lá uma vez quase bem tarde da noite. Aí ele ficou lá, mais de uma vez que a gente foi para ela. Depois eu mudei, porque o horário tava ruim, né? Aí ele ficava lá de boa, sabe? Com o Nicolas sozinho. Não, nós três. Ele nunca foi sozinho comigo. Sozinho, não. Porque assim, porque nesse nosso mundo a gente vê muitas coisas e eu vejo muito mãe solo. Uhum, E aí eu não sei se é porque o pai às vezes ou trabalha ou uhum. realmente não gosta de estar em terapia. Tipo, deixa a mãe sozinha, Eu se acho há esse que, eu abandono acho também porque assim, tipo, como eu queria estar, eu também não acho que não dava nem abertura, que eu sempre para queria estar, ele. para ele, se fosse para ele só, não, eu que tinha que estar. Então Eu tu tinha fazia que, questão. questão de estar. Aí, se ele fosse, se fosse no horário que desse, amém. Mas eu tinha que estar presente. Sempre. Tá vendo que não tem mãe atípica igual. Já é assim, os dias querendo estar em casa, digo, leva. Eu quero esse tempo pra mim, entendeu? Eu sinto essa necessidade de parar e respirar um Não, que pouco bom, que e bom. fazer
Inclusive, eu tinha mais dois. Inclusive, assim, para parar, para hoje, né? Hoje eu me organizo mais assim. Quando eles estão em época de prova, Erandi leva vai-se embora com o Matheus Que para bom. terapia, porque eu precisei conciliar isso, entendeu? Precisou desse meu crescimento e de entender que eu não posso só me dedicar a isso. Então, assim, o dia que Erandi levar ele só, vai dar tudo certo também. Eu não posso ficar com essa neura de que eu tenho que estar Não, lá, entendeu? Porque aí... Será que era uma neura que eu tenho? Porque a gente mãe, a gente quer ser as mulheres, né? É, é Super por aí. poderosas, mães maravilha, querem resolver tudo. E não, a gente precisa delegar a função. No seu caso, você não sabe nem se ele iria só, porque você nunca abriu, Exato. né? Nunca deixou. Mas eu acho que outras mães, algumas vai se identificar com você, né? Eu quero, tá? E outras não, outras dariam tudo para que vá hoje. Eu quero essa tarde hoje É só só para ficar mim. esperando lá e tá tudo certo, né? Às vezes eu mando terapia nova onde eu digo Alice, ela chama pelo nome, não se preocupe. Mas deixa, porque a gente cansa, isso é verdade, essa rotina de E o, ser mãe e o bom de atípica revezar cansa. é isso, porque não vai cansar tanto. Eu acho que eu me cansei muito, porque teve uma época que eu fiquei muito dessa doutora. Eu cheguei pra ela e disse, doutora, quando é que vai terminar essas coisas? E não tem assim, Aí né? ela me disse, olha, na verdade, eu não entendia muito ainda nesse período. Aí a psicóloga, né, ela disse assim, porque a fono já estava quase que dando alta a ele, né? Porque ele Porque começou a chegou a falar. falar. Aí eu digo, a psicóloga também daqui a pouco vai dar. Eu cheguei, quando é que vai? Ela disse, olha, na verdade, Em ele vai psicólogo. sempre precisar de uma psicóloga. Aí eu, Como é assim? mesmo? Que bom. Aí me frustrou um pouquinho. Eu digo, Jesus, é Isso, mesmo. no caso, assim, tu se dedicava ao máximo que achou que era só um período. Eu acreditei. No começo, não, você vai naquele. Mas eu sempre pensei, eu achei que sempre Ia ter um ia dia ter. E que quando a não. Fono disse que ia dar, eu digo, vai chegar o momento das outras também dizer assim, até aqui. Foi até aqui. Então, aí te frustrou isso. Vai ser direto assim. Isso me deixou um pouco com a Como... cabeça um Porque pouco cansa, não cansa? cansada e querer até desesperar, assim, né? Jesus, vem cá, Não porque vai parar esse não tem negócio. condições, não, eu tenho que viver. Que você praticamente tem um momento que você diz assim, eu não tô fazendo nada, Vivendo. vivendo. Porque a gente só vive pro filho. Então, como já cansei, viu? Minha jornada tem 4 anos, mas eu já cansei. Então, hoje eu consigo conciliar. Porque eu sei que essa jornada vai, sabe-se Deus até quando. Uhum. Então, assim, eu preciso dividir, porque senão a gente não vive, feito você está dizendo, e a gente precisa viver. A gente precisa parar para. Sabe quando o filho é pequeno? Que a gente até que enfim consegue tomar um banho, né? Aham. Então, assim, é como eu me sinto hoje com o Matheus. Então, assim, às vezes eu preciso de um dia que eu possa parar um dia, assim, uma tarde para mim, que eu também preciso ir para médico, eu também preciso me cuidar. É. Então, assim, a gente precisa se organizar. Uhum. Então, quando ele leva, é um alívio, Uhum. né? Imagina. É, que conselho, assim, se você pudesse dar hoje aos casais que Uhum. estão enfrentando isso agora, que estão com o diagnóstico na mão e sem saber mais ou menos o que fazer? Porque você foi muito zen, então acho que Uhum. até para casais. O que você poderia dar, assim, de conselho, assim, para o casal mesmo, assim, sabe? Acho que fale Uhum. aí. O que eu posso, assim, acredito que o pouco que eu posso falar é assim, maridos não deixem suas esposas. E esposas também não deixem Dos seus seus maridos, maridos. porque muitas vezes o marido quer fazer e a esposa, quando a gente, eu lembro que quando a gente foi na segunda escola, que a gente chegou lá, a gente conversando com a diretora, ela olhou pra gente e disse assim, vocês estão de parabéns, porque vocês são pais que Presente. receberam um diagnóstico, mas estão ali, junto, para em prol da criança. Então, ela me disse que tinha outros casos que os pais, eles tiveram que chegar para os pais e alertar e eles não queriam aceitar. Então, assim, hoje em dia tem muita informação. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças. É assim, uma E às vezes coisa um aceita e o impossível. outro não, aí gera um atrito, né? Exatamente. Então, vamos se dar as mãos mesmo nessa hora. É o filho de vocês, né? Ele é uma bênção que Deus deu, é um presente de Deus mesmo na vida. E Deus nos dá filhos que é para a gente poder cuidar deles, né? Da melhor forma que a gente puder. Possível. Porque eles são de Deus e a gente vai devolver Para ele. da melhor maneira. Então, assim, independentemente do diagnóstico,
É uma criança que precisa de muito amor, muita dedicação. E os pais precisam estar juntos. E, se possível for, como Márcia falou, ter essa revezamento, quando puder, o marido dizer Entender assim, que às vezes tem uma parte que tá mais esgotada, esposa, vá entender ali se cuidar, vá para o salão, né? que Muitas é vezes, né? necessário, até para respirar assim um E pouco. estarem juntos em prol da criança e também poder ter um momento, se puder, se for nesse sentido, porque para mim não me incomodava estar em casa com ele, Não te incomodava sair, né? né, no caso. Exatamente sair. Então, se fazem questão, se puder, Se organize a se organiza, rotina para porque voltar. vai encontrando, vai se encaixando. Só Porque não assim, desistam não, porque um do assim, eu outro. acho que o diagnóstico não é para separar. Não. Mas a gente sabe também que não dá para ter aquela vida como antes, mas eu acho que se organizar uma rotina, Uhum. sabe, se entendendo, dá. 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 Se tiver uma rede de apoio para quem tiver, Uhum. não direto, mas assim, uma vez ou outra, sabe, sair os dois. Porque essa rotina é É desgastante. E se a desgastante. gente não tiver sabedoria, afeta demais. Uhum. Afeta, não pela cobrança, mas sem perceber, há um distanciamento pelo cansaço, É, né? é. Dependendo do casal, pode ser que tenha cobrança ou não, não sei, mas ainda que seja um casal zen, mas assim, essa rotina, ela é exaustiva. Então, Uhum. sem querer, a gente vai se distanciando, mesmo estando dentro de casa todos os dias, sem É. brigar, mas Uhum. sabe aquelas brechinhas do Uhum. cansaço Sei. de cada um, bem assim. Uhum. Então, assim, se a gente não perceber isso, pensar que não, os casais estão só cuidando dos filhos, É. deixaram de ser E deixa. casais, É. entendeu? Então, assim, quando eu percebi que estava passando por isso, foi onde, assim, eu comecei a cobrar mais, não, a gente tem que parar e olhar pra gente de novo. Uhum. A gente precisa de tempo de novo. Porque a criança não vai deixar de ser autista. Uhum. Isso é um fato, Exato. né? A gente sempre vai ter que cuidar dele. Mas a gente também não pode deixar de perder um ao outro, É entendeu? porque os dois precisam estar fortes, Tá né? forte, Um fortalecendo o outro. isso. A gente sabe que no momento o marido tá mais forte, no outro momento é a esposa quem tá mais. Se o marido perceber que, poxa, essa semana foi tão cansativa, eu sei que ele Uhum. trabalha também, mas às vezes, é feito disso, esse dia a dia, às vezes é mais cansativo do que se a gente tivesse um trabalho fora, Uhum. né? Que não é fácil lidar com uma Então, criança, não deixem de dialogar, de a conversar falta de e de diálogo, e falar falar isso que o que sente. tá sentindo. Olha, hoje para mim foi assim. Eu já tô muito. Aí isso vai havendo uma compreensão e uma ajuda, um auxílio, né? Isso, porque assim, como é que eu posso ajudar alguém se eu não sei o que ela tá, Exatamente, né? é verdade. Eu sei, eu acredito que, principalmente um homem é muito assim, muito. Aí eles acham que tem que ser tudo muito assim, muito explicado. Uhum. Às vezes não precisa, a gente precisa explicar, ele só precisa entender que, poxa, ela realmente é cansativa, é Uhum. terapia, é casa, é não sei o que, não sei o que. Então, no dia que der, deixa que hoje eu levo, Uhum. né? É. Né? Deixa que hoje eu levo, É. né? Toma um banho, né? Fica, né? Fica prontinho. Enfim, mas não pode deixar de, porque senão a gente realmente dá uma brecha enorme e a gente sabe que esse mundo do jeito que é. E as ciladas, né? A gente Uhum. não pode abrir brecha para essas ciladas, porque elas acontecem. Carla, só mais uma coisa assim, em relação à escola, principalmente Nicolas, que estuda há Uhum. mais tempo do que o meu. Como é para tu, como mãe, assim, a convivência de Nicolas, feito a gente tava conversando, que ele agora tá percebendo Uhum. olhares Uhum. e distanciamentos. Agora É. não é mais empatia de adulto, agora é empatia que ele tá percebendo dos próprios colegas. Para você ver, tá na fase da adolescência. E o interessante, que sempre são mais as meninas que se achegam. Porque as meninas já têm Um um cuidado, um cuidado querer de, cuidar, porque né? a menina, ela Já nasce já com a nasce com a maternidade maternidade, inata, né? isso. Isso, é. Aí sempre são, e eu vejo um cuidado, porque assim, tem sido complicado, sabe? Ele ainda está aprendendo a lidar com essas questões, mas ele, principalmente esse ano que passou, ele mudou de turma, e para ele foi difícil, porque ele estava numa turma desde pequeno. Todo mundo conhecia ele quando chegava alguém. Então, assim, tratavam ele bem, né? A turminha que já conhecia. Já conhecia. Então, o mudar de turma, Mudar de turma abalou muito ele, porque ele ainda começou a mais a ver fase da olhares. adolescência. E aí é complicado, sabe? E porque nem todo mundo entende. Se os adultos já são difíceis de entender, tem uns
né? As crianças são sem filtro, né? É, Adolescente então é essa sem fase filtro. tá sendo mais complicada, assim, sabe? A gente, principalmente quando eu vejo alguma coisa, porque ele ainda não consegue expressar muito o que eu sempre pergunto. Quem pergunta sou eu, né? Como foi? Eu quero detalhes, porque às vezes ele quer ser muito. Foi bom, sempre é bom, mas eu quero ouvir os detalhes. Ele disse que sempre foi bom, mas tu já percebeu Mas que ele esse chega ano não. diferente. Esse ano foi difícil para ele, muito difícil para ele Ele chegou a aceitar a falar mudança, que sim. alguém tratou diferente. Ele veio falar quase agora no final do ano, sabe? Um grupinho que tinha. Então ele conseguiu falar. Conseguiu falar alguma coisa, mas eu tive que espremer também dele, sabe? Teve que puxar, porque assim, se eu, feito eu disse, eu sempre fui buscar, eu sempre pergunto, como foi hoje? Me conta como foi. Aí ele sempre fala, foi bom, foi muito. Aí eu, o que mais? Foi muito bom. Aí eu digo, aí eu comecei assim, a gente vai andando, eu digo, olha, você tem que me contar detalhes. Você saiu de casa a tal hora, chegou até agora, eu preciso saber tudo que aconteceu. Aí ele começou a me contar assim, assim. Agora contar, porque o que acontece? Por ele ainda não ter tanta percepção de quando fazem alguma Hum. graça, alguma coisa que estão rindo dele, eu já ouvi de outras crianças falarem assim que às vezes é, fazem alguma, como que fala assim, fazem alguma Bullying mesmo. Bullying, né? É. bullying ou alguma coisa e começam a rir. E E ele ele não, começa a rir também, porque não ele não percebe, entende né? que estão fazendo alguma coisa errada, sabe? Que estão rindo, que é dele Que que estão estão rindo rindo. dele e não com ele, sabe? Aí ele começa a rir. Às vezes isso eu acho bom porque ele não sente tanto, mas é muito difícil, sabe? É muito difícil porque esse ano foi quando ele sentiu falta de alguns colegas e estavam fazendo assim essa. Porque assim, tipo, o menino estava sentando no lugar dele. Aí ele, como não sabe assim chegar, E dizer, sai do meu professor, lugar. ou Aquilo. então sai do meu lugar, se não puser o professor. Aí ele fica andando na sala e um pouco nervoso, sabe? Isso foi agora no final do ano, que até a coordenadora me falou que, quando eu fui conversar com ela, ela disse que o professor disse que ele estava muito diferente. Aí ela disse, mas foi o ano todo assim. Ele disse, não, foi agora, é agora. E foi justamente quando começou a acontecer isso, sabe? E nenhum professor percebeu que a criança Aí estava fazendo. justamente o que acontece? A escola para mim, assim, a escola que ele está hoje, para mim foi um presente, assim, ter entrado lá quando ele era menor, até o quinto ano, foi maravilhoso. Hoje não Por mais. quê? Porque existia uma professora auxiliar, era só uma professora e a auxiliar. Então era maravilhoso, porque ele se dava muito bem com a auxiliar sempre foi um AT, mesmo sem ela saber, Sem saber. para ele. E a professora sempre estava ali, uma professora. Mas a partir do momento que ele foi para o sexto ano, eu entendi que é salve-se quem puder, né? Cada um por si. Isso, muito Chegou a complicado. adolescência. E aí tem sido complicado, porque Porque para não tem ele alguém que foi. fica de Não olho. tem. No casal auxiliar, com certeza ia dizer assim, levante que o lugar é dele, tal. É, E de aí alguma forma agora não ele ia tem deixar que que isso lutar. acontecesse. É porque eles têm que pegar. Só que para uma criança, eu tenho percebido isso, né? Para as outras crianças que estão na adolescência, realmente eles têm que começar a criar independência e tal. Só que para uma criança que precisa de uma pessoa, de um auxiliar, no caso, que precisaria de um De um AT, AT. fica complicado para ele. Aí simplesmente para todo mundo é da mesma forma. Só que para ele não é da mesma forma que os outros. Então, assim, se as crianças na sala tivessem um pouco mais de empatia, entendesse o quanto aquilo desestabiliza uma criança autista, Uhum, não faria. não faria. Porque ele não tem ninguém por ele dentro daquela sala de aula. Exatamente. Aí justamente eu vejo nas meninas isso, sabe? De alguém dizer assim, dizer, saia do lugar dele, ele tá assim, porque ele não Ah, sabe dizer sim. a De você. tipo assim, não chega pra. Não chega ninguém Não, pra. mas no caso vieram me dizer, né? O que estava acontecendo, porque ele não tinha me contado também. Depois que a menina falou pra mim, foi que eu fiquei sabendo. E aí fui conversar com ele, aí foi quando ele começou a falar. Eu disse, mas você precisa aprender a se defender. Defender o quê? Professor, é, ele tá no meu lugar. Mas para ele, eu não sei se ele tem esse bloqueio assim ainda, né? De De não falar. conseguir se defender, de chegar. Já disse a ele, tudo que acontecer, você precisa falar com a coordenadora. Eu sempre estou conversando com ele, né? Mas tem essa Mas dificuldade e tem. seria muito bom
Porque ele não percebe que estão fazendo por maldade. Não, Não percebe. não. Se bem que esse ano foi diferente. Porque ele percebeu algumas coisas, Já sabe? percebeu. Percebeu, porque os meninos estavam querendo fazer coisas assim, tipo, incentivando ele a chamar palavrão, falando umas conversas que pra ele não é agradável. Aí, até Aí ele te relatou, ou tu soube também por outras pessoas? depois que a menina me falou, ele sempre estava falando alguma coisa dos meninos, mas ele falava assim, que tem uns meninos lá que não são crentes, não. São meninos assim, Eles falam coisa de coisa errada. errada. Eles não, sabe, Entendi. mas não contavam os Os detalhes, detalhes. sabe? Aí até eu fui conversar com uma professora, eu acho. Aí ela falou, é porque eles falam, eu fui conversar e disseram assim, é porque Nicolas quer converter a gente. Mas era porque Ele os tem essa meninos. percepção de chegar lá falando alguma coisa assim, é Nicolas? Mas, tipo, os meninos estavam fazendo coisas erradas. Aí ele chegou e falou alguma coisa, tipo assim, que Isso é Deus não errado, eu não gosta disso, gosto. que isso tá errado. Aí, pra ele, Para os meninos. aí só que existe isso, tá entendendo? Aí o que eu vejo é o quê? Pronto, no caso dos meninos. Como é um grupo, aí os meninos viam que ele se incomodava. Aí, tipo assim, Agora é que a agora, gente faz, agora é é. que a gente faz, É. porque estão naquela fase, né? Os adolescentes estão nessa fase. Só que pra ele não Não entende. entende que estão fazendo de Aí é propósito. complicado, né? Então, assim, aí a gente, mãe, sofre, né? Sofre Muito. muito porque dói. Não pode estar Quando lá você. dentro da sala de aula, não pode Exatamente. defender o filho. Que... Ele não consegue se defender sozinho. Do Exatamente. mesmo jeito que era incentivando ele a chamar um palavrão, podia ser outra coisa. Podia Uhum, estar importunando ele, uhum. é, chamando alguma coisa com ele, soltando graça com ele. Exatamente. E E justamente as a graças que gente se sente fazem. impotente, E ele sorri, ele ri sem saber o que porque estão não percebe, fazendo. porque ele não consegue perceber quando é uma ironia, né? Exatamente. E quando é ironia, Ele não ele consegue não. perceber. Isso é difícil. Quando você sabe, quando você vê adolescentes, grupinhos. Quando você vê um grupinho, claro que eu não quero também que meu amigo tenha amizade, meu filho tenha amizade com todo mundo, né? Que a gente E, sabe que não, tem pessoas que. Mas assim, você vê os grupinhos de jovens e sempre conversando, e escanteando sempre ele. escanteando, e não chama. Isso E além de incomoda muito. escantear, ainda fazer bullying. Ainda fazer bullying. Porque assim, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas pelo Exatamente. menos respeita. Sabe que é uma criança Respeitar. diferente, que não entende que estão fazendo nem bullying, que ele nem entende. Porque se ele entendesse, ele ia chegar e dizer, estão fazendo Aham. bullying comigo, estão me chamando disso, daquilo, mas ele não consegue nem ter essa defesa. Uhum. Então, assim, a gente, mãe, fica como aí em casa? Quando manda para a escola todos os dias, Na verdade, a gente manda porque faz tem que ir, parte, né? né? Porque Mas tem que ir, tem né? momentos que eu até gostaria de praticar o homeschooling, Já porque pensei nisso fica também. comigo aqui. Só que aí não é uma super proteção nossa, será? Eu acho assim que. Eu já pensei nisso. Mas assim, por outro lado, poxa, ele precisa dessa Uhum, socialização, é. né? Ele E precisa. ele gosta, de Ele, certa forma. Eu acho que hoje, talvez se fosse uma criança menor, ele se adaptasse com o homeschooling mais. depois Mas dessa depois ele idade. faz questão de estar perto dos que têm a mesma idade dele. Apesar deles não Dele não entender fazerem, tudo isso. Então, entendeu? assim, até para a sociedade, assim, que é mãe de adolescente, somente típico, entender que e passar para os filhos, poxa, se tem um coleguinha diferente, respeita. Você sabe que ele não vai conseguir se defender. Então, eu acho que é isso que é a nossa Uhum, maior questão no mundo hoje, chama-se respeitar o próximo. exatamente. As diferenças, elas vão existir, ninguém é obrigado a amar ninguém, mas respeite, né? Tem que ter uma Uhum, empatia por uhum. aquela criança que é Eu diferente. percebi que as meninas, algumas meninas abraçaram, como eu falei. E aí eu até fiquei meio que assim, com algumas, sabe? Porque você vê a O vontade, cuidado né? O cuidado, sabe? Olha, ele tá no meu grupo. Aí falar com aquela vozinha, sabe, doce? Olha, ele tá no grupo. Porque se deixar, faz tudo ninguém vai só. colocar em grupo, né? Aí teve um momento que ele falou que ele teve um trabalho que não colocaram. Aí eu disse, nada não, tem a opção de você fazer só, eu faço com você. Mas eu quero participar. Ele quer, Quer entendeu? participar e ninguém Ele quer. faz questão, aí dói. Dói na gente, Se ele não dói. fizesse, né, mas ele faz questão de estar junto ali, sabe?
E para ele ainda não entende, assim, totalmente não. Mas E os professores nessa fase, deixa eles... justo, porque quando eu falei até o 5º ano, porque era uma professora, aí depois do 6º são vários. O professor vai lá e dá a aula E dele manda fazer os grupos e e tchau. cada um vocês escolhem. Aí, É, tipo, aí vai, ninguém porque toma a eles têm bandeira desse, não. Esse aqui horário, eu incluo, porque não os tem isso. professores têm horário, né? Eles vão dar a aula dele e E tem vão que sair embora. para outra sala. Eu entendo também isso, eu não sou aquela mãe Que acha que... chata, É, assim, sabe, que... muito. Mas assim, eu encontrei dificuldade nisso, no sentido de... Porque assim, quem consegue um AT, maravilha, porque ela vai estar ali, né? Mas mesmo assim, eu acho que, de certa forma, eu vejo alguns casos de AT na escola, né? Mas tinha que ter... É porque a gente não pode entrar no coração do outro, né? do outro. Mas eu acho assim que em relação à escola, mesmo sendo vários professores, eles convivem todos os dias com nossos filhos. Custava eles orientar a turma, gente, ó, quando Uhum, for trabalho, inclui Nicolas, inclui essa criança, gere empatia. Ele não vai fazer igual com vocês. uhum, Mas coloca ele no grupo, deixa ele fazer alguma coisa que eu vou uhum, entender que foi o que ele fez. E uhum. não vai atrapalhar. Eu acho que eles poderiam ter medo assim, poxa, se a gente colocar a criança que é autista no meio desse grupo, a gente não vai tirar uma nota legal. Uhum. Então, assim, o professor deveria passar essa segurança. Exato. E assim, eu percebi também algumas coisas assim, no sentido de, ah, não incluir totalmente. Tipo assim, tá no grupo, mas aí, o que é que você vai fazer nesse trabalho? Não, eu vou ficar nos bastidores, tipo assim, fosse um teatrinho, uma Não vai apresentação. fazer quase nada, é só Quer para dizer dizer que tá assim, com o ele nome. tem capacidade, entendeu? Ele aprende uma fala. Então, por que não colocar ele? Se ele ensina, só tem paciência de De dizer assim, ensino. olha, você vai fazer assim, assim, assim. Pronto. Se você der o roteirinho, ele vai fazer. Agora, você também só Só dizer, botar no nome, só por só botar, colocar, só por entendeu? botar. Eu Então, percebi assim, aí isso. tu acha que essa atitude deveria vir de onde? Dos Da professores? escola. Dos Da escola, professores. porque eu acho que para trabalhar, e principalmente hoje, Márcia, porque antigamente ninguém tinha muita informação, mas Mas hoje em hoje dia tem, tem. tem. E não adianta só fazer um cursinho no começo do... Tem que ser o dia a dia ali, todo dia. Tem que ter um Incentivar, investimento. saber, dizer, pronto, olha, principalmente essa questão de grupo, que, né, o meu também é Uhum. passado por isso. Os professores mandam tal tema, o grupo que se vire. Uhum. Então, assim, e quando tem uma criança diferente, custa ele fazer o roteiro. É porque eles sabem que vai haver diferença. Não vai ser o primeiro, eu quero fazer trabalho com fulano. Não vai. Então, o professor já tinha que pegar, se ele sabe aquele grupo, vamos dizer assim, um Que grupo se dá melhor que com se dá ele. melhor, que é mais amável, assim, que é mais Orientar, dizer, bota chegar, Nicolas que é mais nesse grupo. responsável, que tem Isso. meninos que são responsáveis. Então, se ele é um menino, ele quer estar perto dos meninos. Então, vem cá, né? É Você, inclusão, né? É inclusão, conversar com esse grupo e dizer, olha, Nicolas vai ficar com vocês, ajuda ele. ajuda ele, ele só Pode precisa de colocar uma isso, orientação. coloca ele para fazer. Não é para botar o nome só para ganhar Só para nota. ganhar. Realmente senta com ele, Como é bota que ele para evolui, como é né? que A até as evolução vem crianças, como disso, é que né? elas vão saber o que Nicolas é capaz de fazer se não colocar para fazer? Exatamente. Então assim, isso é que é inclusão. Não só Exatamente. é dizer que tem uma inclusão, é realmente ser inclusão no dia a dia. Uhum, Na hora que precisa, coloca essa criança também uhum. para fazer, gera essa empatia. Não pode, não coloca muita coisa, mas coloca Coloca, e ali. assim, e o professor, quando receber, sabe que isso aqui foi a parte de Nicolas. Não vai prejudicar ninguém se Uhum. ele não responder a todas as expectativas. Isso, Mas, assim, isso. o pouco que ele fizer já é muito. Já é muito. Ele Exatamente. já está avançando, já está rompendo barreiras. E as outras crianças, vendo que ele consegue, Uhum. ficam mais à vontade, inclusive, até para, da próxima vez, estar aqui com a gente, entendeu? Isso. Agora, se nem os professores incentivam, tipo, joga tudo lá, vocês que se virem, que juntam os grupinhos. E não tem esse comando, essa rédea na mão. É, Aí que inclusão vai é ter, até né? para. Vai ser bom até para os próprios alunos crescerem, Isso, porque eles evoluírem. vão fora da escola, no mundo real aqui, eles vão lidar com essas crianças. Porque essas crianças hoje são os adultos de amanhã. Exatamente. Então, eles vão dividir locais de trabalho, Uhum. eles vão chegar em algum lugar que vai ter uma criança diferente, né? Um autista. E eles têm que saber lidar. Tem que E saber tem que saber lidar e que respeitar. autismo não é assim uma doença intelectual que a pessoa não tem condição de fazer. Tem. É Uhum. só, mas tem que ser testado onde? Na escola, Uhum. nessa fase de aprendizado, que é justamente para eles crescer sabendo que ele consegue. Ele não consegue
tudo, mas ele consegue, sim, alguns Exatamente. marcos. Então, assim, gerar essa empatia, por isso que eu digo, vem de casa. A gente, pai e mãe, orientar os nossos filhos a lidar bem com o diferente lá fora. Eu Que seja observo diferente isso. pela religião, que seja pela cor, que seja pelo que ele resolver ser da vida, porque a gente não manda em ninguém, é respeitar. Concordando ou não, a gente tem que, no mínimo, respeitar o próximo. Senão essa sociedade é só... Eu fiz questão agora, perto do final do ano, quando teve uma feirinha. E eu fui, quando Que eu feirinha. encontrei a menina, porque eu falava com a menina no WhatsApp, né? Eu sempre ouvia a vozinha dela, aquela vozinha doce, sabe? Aí encontrei a mãe dela lá. Aí eu fiz questão de dizer parabéns pela sua filha. Porque é a que Porque acolhe Nicolas, né? isso, parabéns por ela, porque ela tá ali, sempre chamando, ela saiu, eu sempre converso com ela. Aí você vê Os que há uma pais. diferença, porque há um trabalho em casa, entendeu? Porque assim, vai ser essa, como você falou, a convivência. Né? E Que os o, adultos o serão esses que número vão tem crescido, que conviver, então, que talvez encontre um adulto assim, num caixa de supermercado, numa loja, sei lá. Esses adultos vão crescer e vão trabalhar, saber viver com o diferente, lidar com o diferente. que é diferente em algumas coisas, mas é igual a você, tem um coração, E tem... outra, autista não é rotulado a dar errado na vida. Essa semana eu vi não sei se você viu, eu vi uma moça que ela era autista e ela cresceu, ela se tornou médica. É lógico que ela tem a limitação dela. Eu acompanho alguns. Então, assim, poxa, eu já vi eles se tornarem policial, médico. Então, assim, eles evoluem muito. Essa fase inicial, por isso que a gente corre tanto para realmente, por mais cansativo que seja, eles precisam dessas terapias. Mas na fase adulta, eles alcançam, entendeu? Eles rompem essa barreira. É difícil, principalmente a adolescência e tal, eles vão se sentir, assim, recuado um pouco. E quanto mais empatia gerar, quanto mais tratarem ele como normal, quanto mais colocarem responsabilidades, eu acho que eles ajudam a crescer naquela área. Então, assim, eles vão vencer na vida, eles vão fazer alguma coisa. Então, assim, se é claro que depende do grau, um nível 3 de suporte, a gente sabe que é A mais gente difícil. sabe, Mas, assim, é por isso que eu digo, alguns níveis de suporte a gente sabe que é mais difícil. Mas, no geral, não rotula todos. Porque aquele que não é um nível 3 de suporte, ele estuda, ele entende, ele rompe as próprias barreiras, as próprias limitações. E já vi muitos casos de feito médico. Então, assim, nem todo típico se torna médico. Então, um atípico se tornar exatamente. médico é vencer, né? É um troféu e tanto Exatamente, desses. Né? Então, assim, então, não julga só porque tem um título de autista. A gente não sabe que autista ele vai ser quando adulto. Mas a gente tem que justamente dar essas ferramentas para que ele cresça, né? E se você vê a evolução de alguém também, é tão gratificante. Gratificante, né? Saber, poxa, eu estudei com esse menino e ele evoluía tanto, ele crescia tanto cada ano, a gente percebia. Então, assim, isso deve ser gratificante, e não bater de frente. Com certeza, imagina. Só se a pessoa já tiver um Uma coração já índole, sujinho, assim. E a gente sabe que menino nessa fase também é complicado, Na né? adolescência eu sei Adolescência é complicado. Mas, assim, por mais que a adolescência é complicada, a gente reforça em casa. Eu digo isso porque eu tenho 2 Trabalha típicos. isso, né? Se você conversar, eles vão pelo menos entender, né? E Entendem. não fazer bullying, pelo menos, né? É porque, assim, o diferente chama a atenção, feito você falou da síndrome de Down. E eu lembrei que os meus, quando conheceram o Nicolas, tinham a curiosidade de me perguntar: Ô, mãe, por que Nicolas é diferente? E aí eu sempre expliquei: porque nenhuma criança é igual. Vocês dois são igual. Então, assim, não é Nicolas que é diferente, todo mundo é diferente. Então, já fui logo meio que dizer assim: não, ninguém é igual, todo mundo é diferente. É porque Nicolas, na época, assim, essa questão de repetir, de pedir As estereotipias, né? Porque Isso. ele sempre foi muito feliz, assim, uma Isso. criança muito feliz. Aí ele faz muita estereotipia de... Isso. Aí, quem nunca viu... Mas, assim, eles nunca trataram o Nicolas diferente. Eles me perguntavam. Não, na verdade, é feito eu te disse. É como assim, a gente, como da menina, a gente vê, até quer chegar, mas não sabe como. Como? Né? Não sabe como. E, assim, e ainda bem que eles me perguntaram, em vez de chegar e dizer assim: os meninos, para com isso. Daí que coisa, não é? Aí sim seria um choque para a mãe, que acaba com a gente.
E o certo é realmente assim, poxa, se eu não entendo, deixa eu perguntar. Uhum. Porque se realmente aquilo for um comportamento Uhum. normal, Uhum. porque é normal, Uhum. pra gente não é, mas pra Uhum. ele é. Uhum. É o que muitas vezes regula. É. Alguém que manda uma criança que tem o hábito de girar, que é o que regula ela, manda ela parar de girar naquele momento, Exato. não sabe a confusão mental que tá fazendo naquela criança. É, Porque se ele se regula se não daquela é algo forma, que ele tá se agredindo, se agredindo, machucando, então se é algo que tá te regula, incomodando, né? Deixa. deixa. Eu conheci um que assim, ele entendia, a mãe dele relatou assim, que ela sempre achou estranho estudar. Ele só estudava girando. E ela, senta aqui, senta aqui. Mas ele depois relatou para a mãe, eu aprendo, mãe. Tudo que a senhora está falando, eu aprendo. É interessante. Só que assim, no mundinho dele, com as estereotipias girando, mas ele aprendia tudo. O bom quando eles vão ficando mais maiores, Que eles vão conseguem conseguindo expressar. É isso, E eu aí acho tira que essa bem... neura da gente, dessa Aham, cobrança, né? É. Então, assim, eles não são iguais aos outros. Então, não adianta querer que sente e faça tudo certinho, se para ele, naquele momento, ele gosta daquele outro jeito. Uhum. Né? E até os típicos. A minha, quando estava estudando agora, ela estava estudando, escutando um som, assim. E aí eu disse, como é que tu consegue estudar? Uhum. Essa mãe, eu aprendo melhor. O Eu já silêncio ouvi. me desconcentra. E Tá veja, ela é vendo? típica. E Tá ela vendo? disse que o silêncio Uhum. desconcentra. Aquela musiquinha ali de fundo e estudando, pronto. Ajuda. Porque eu parei para prestar atenção neles estudando agora esse ano, né? Porque assim, tem hora que a gente foca tanto no autista que a gente esquece de viver, de comer. Quantas mães esquecem até de comer? Porque, dependendo da criança, suga demais a gente. E aí, quando a gente para e tem um tempinho pra gente, a gente percebe que às vezes deixou de fazer uma coisa e outra. Mas, por isso que o bom é a gente se organizar. Tirar um tempinho pra gente, que a gente precisa. Eu digo pra gente assim, não só é ir fazer a unha, mas eu digo assim, sabe aquele sentar e assistir. Eu já tava conversando com a mãe na terapia, que ela disse assim, fazia muito tempo que eu tinha sentado e tinha assistido uma série que eu gosto, o episódio todinho, sem ninguém me chamar. Então, assim, uma besteira, né? É. Para alguém isso pode ser uma É. besteira. Pra gente que vive nessa correria, tudo que a gente quer é meia hora aqui sentadinho só fazendo isso. Então, assim, isso é Se gratificante. concentrar ali, Se ficar concentrar, ali. sair um pouquinho dessa rotina louca que não foi imposta, mas que a gente consegue se adaptar. A gente aprende a colocar essa rotina louca na nossa vida, que vai fazer parte agora, não tem como, né? Deixar pra lá, não tem como. Eles não vão deixar de ser autista. E a gente aprende a amar e a comemorar cada dia, assim. Cada dia, cada conquista, cada coisa mínima. Mínima. E assim, a gente não sabe por que nos foi dado, o porquê real, assim. Mas que já que foi dado, a gente vai amar, vai cuidar, vai viver um dia de cada vez, comemorar. E a nossa briga, entre aspas, assim, com a sociedade, a minha, principalmente assim, é só respeita. Se não entende, só respeita. E se quiser fazer um pouco além, é assim, dê possibilidades para que e trata eles normais. Feito você relatou de Nicolas, poxa, deixa ele entrar no grupo, tenta ver se pelo menos ele consegue realizar o trabalho. É. Então, assim, como Se é que ele eu... quer, se ele tá ali, só basta dar a direção. Às vezes já limitam só pelo rótulo, só porque é autista. Então, assim, já limita Como se não tivesse capacidade. de Tem, nada. E tem. eles podem... Talvez o jeito de aprender é um pouco diferente. Mas... Não vai sentar os quatro, assim, digamos que tenha quatro, né? Nicolas não vai sentar assim, fazer igualzinho aos outros. Mas, poxa, dá a parte dele, deixa ele fazer, já que é, né? Então, assim, a nossa luta é por esse tipo de inclusão. Não só a inclusão que alguém fala na TV, mas é o dia a dia. É o respeitar, é o dar oportunidade, é o ver essa criança evoluir. E não é só no... É dia 2 de abril, é o dia do autismo. Do Não é autismo. só no dia 2 de abril, né? Que é bonitinho. É todos os dias, né? Feito dia das mães, né? Gente, dia das mães, isso é em todo maio, dia. né? Todo dia é dia das mães. Então, assim, dia de autismo não é só dia 2 de abril, é todos os dias. Essa inclusão tem que ser diária. Porque a gente nunca sabe quem é o próximo casal a ter um filho atípico. Exatamente. Aquelas mães ali que têm os seus típicos, nunca sabe se serão os próximos pais atípicos. Então, assim, a gente se colocar na dor do outro,
ter empatia pelo outro, eu acho que é uma questão até da sociedade viver melhor, né? É. E da gente melhorar como ser Como ser humano. humano, como pessoa, Uhum. é amar o próximo como a gente queria ser amado, né? Como a Exatamente. palavra de Deus diz, né? É empatia, né? Empatia é isso, né? Se colocar no lugar do No outro, colocar né? no lugar do outro. Se todo mundo fizesse isso por um minuto, de se colocar no lugar do outro, O mundo seria a outro. gente, seria Né? outro, a gente não veria o que a gente vê. Porque a gente, poxa, se fosse eu queria que me tratasse assim, então eu vou tratar Uhum, assim, né? uhum, Independente de ser autista ou não, assim, ninguém é igual. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, da dificuldade do outro, de entender aquele momento do uhum, outro, até no relacionamento conjugal. Então, assim, antes de brigar, antes uhum. de explodir, poxa, talvez ele só não teve um dia É, legal. Então, assim, deixa exatamente. acalmar. Só ter um pouco de empatia, Exatamente. né? A gente é diferente, a gente tem que tentar entender. Entender temperamentos Uhum. diferentes, né? Carla, foi um prazer enorme compartilhar sua experiência. Se você deixe só uma mensagem assim para as mãezinhas que estão nos vendo, assim sobre autismo, não precisa ser para a mãe que é recente, mas no geral assim, é, uma mensagem assim de até de defesa do Uhum. próprio autismo, assim, alguma coisa que você queira deixar, uma mensagem de Carla como mãe autista para a sociedade. Ai. Pensa assim no ano. O que eu posso dizer é assim, né? Não desista, é só essa a palavra. Não desista, continue, persista, confie em Deus, né? Não tenho como deixar de falar, porque foi Ele que me Que ajudou nos até hoje e me sustenta. ajuda até hoje. Então, confie e lute, né? Lutar. Pronto, isso que a gente tá falando é uma luta. Não acho certo quando aquelas mães assim que muitas vezes também, às vezes tem mães que acabam querendo fazer, tipo, Impor. não sei se é impor a palavra, mas às vezes tem que também saber os seus limites também, né? Tá entendendo, Márcia? Lutar pelo seu filho, mas sem querer também colocar aquilo como se todo mundo já tivesse que saber, o que tivesse, claro, se é o direito do seu filho, você tá numa fila, você vai lá para qualquer coisa, você mostra, né? Dizer, porque é assim que tem que Eu tô ser. entendendo. Vamos, agir da forma como a gente gostaria que Que alguém agissem com agisse a com a gente, gente. né? A gente não vai chegar Não empurrando, olha, sai precisa. do meio que meu filho é autista. Não, Pode não é, ser não que é alguém lá não entenda. Aí hum, você diz, não, eu tô aqui porque eu preciso ficar. isso. Tudo com educação, né? Da maneira que a gente quer ser Educação, tratado. isso, Então, não desista, empatia. lute pelo seu filho, o que você puder fazer, faça. Corra atrás dos direitos dele, mas tudo com Com cautela, cautela. Com né? educação, né? Eu acho que com Tem momentos que educação. você vai se ver assim, mas é bom a gente tentar manter até para pro nosso próprio bem Bem-estar e porque a pessoal, né? criança também ela percebe tudo. Se a gente Ninguém não. nunca pense que uma criança autista não entende. Ele entende tudo. Da maneira dele, ele entende. Ele não vai saber expressar, mas ele entende tudo que está acontecendo ao redor. Então, não brigue na frente do seu filho. Tente evitar, porque tudo isso vai afetar a criança. É como qualquer outra criança, né? Só que ele está entendendo. Você pode pensar que ele não entende, mas ele entende. Ele Então, entende tudo ao tente agir mundo. da melhor maneira que você gostaria o ser humano que você quer que ele se torne, né? Então, assim, uma mãe descontrolada, o filho vai continuar descontrolado. Não vai ajudar, Não não. vai ajudar, Não não. ajuda, não. Então, assim, em vez de surtar, respira fundo, Respira. não desista. Exatamente. Se E viva um dia. precisar dar uma surtada, vai lá no quarto, se Chora tranca, chora sozinha. só, grita, se for Ó, preciso, mas tenta controlar na frente da criança, porque a criança, ela precisa só. e assim, ela, além de perceber, ela não entende. Então, ela fica É, só pensando e naquilo, né? aí vai deixar a criança mais, né? É, Então, tenta lutar pelos direitos, mas sabendo agir da maneira certa, correta. com equilíbrio. Ok. E esse foi mais um episódio. Já comenta, compartilha, manda para alguém que você conhece que é uma mãe atípica. E a gente vai trocando essas experiências e, se Deus quiser, vai alcançar muitas vidas, transformar muitas vidas e entender que elas não estão só nessa jornada. Uhum, Foi isso. exatamente. Eu agradeço, Márcia. Obrigada a Obrigada. você também pela participação.